Hoje, qualquer um faz produto com proteína e sem açúcar, mas fazer um produto com proteína e sem açúcar, com a mesma característica, com o mesmo sabor, com o mesmo aroma de um produto indulgente com açúcar, é muito difícil. E a gente conseguiu fazer isso. Não vai trocar nada. Pode subir preço, mas não vai trocar, porque você vai trocar essa qualidade. Na minha concepção, em todos os produtos que a gente faz, todos os produtos que a gente conversa, é assim: uma coisa a gente não negocia, que é a qualidade. Porque minha briga com o whey no bolo é essa. Eu gosto de fazer bolo comum, sabe? E ele resseca. E ele resseca com whey. Então, com esse whey, ele não vai ressecar. Não vai ressecar. Eu não mando no cliente. O cliente que manda em mim. No sentido de, ele pode montar o produto do jeito que ele quer. A gente tem doce de leite sem açúcar, sem lactose, creme de pistache sem açúcar, creme de avelã sem açúcar, creme de beijinho, coco ralado, pistache caramelizado, paçoca adoçada com açúcar de coco. Então, assim, a gente tem várias coisas para você montar. Mas aqui também tem whey? Fiz uma casquinha com whey protein, sem lactose e sem açúcar. Pô, dá pra comer puro isso aqui. Dá pra comer pura. Dá pra vender um biscoitinho. Ó, tem 4 aqui pra você comer todos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Os Nagli, os empreendedores do Brasil. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. E a ideia desse podcast é mostrar o lado humano por trás das marcas, das empresas, mostrar os empreendedores que fazem o negócio acontecer. E hoje a gente está recebendo aqui o Thiago Aldi, que é um homem da indústria, que agora está se aventurando no varejo, criando um produto que tem um potencial absurdo, na minha modesta opinião, que é o All Whey, que é um sorvete, como chama o sorvete de... Soft. De marca? Soft. É o Isso. soft. Com a pegada de proteína, que agora tudo tem a versão Tudo com tem proteína. O mundo é feito de proteína. E eu, como pai, tô sempre buscando aquela coisa, já que nos pode vencê-lo, junte-se a ele. Já que a minha filha vai querer tomar um sorvete, então que seja um sorvete com whey, ou eu mesmo, quando eu vou tomar um sorvete ou comer alguma sobremesa. E, enfim. Ou seja quando eu tô muito fazendo um bem-vindo. bolo, ele se mete na receita e quer que me enfie um whey. E quer comprar um whey. Entendeu? Também tem isso. Isso é bom. Proteína é sempre bom, né? Nunca é demais. Pois é. E o que te motivou? Você que era um cara dos bastidores da indústria, já terceira geração. O que te motivou a chegar na ponta final do varejo? Eu imagino que você tenha participado ativamente da concepção do produto. Sim. Como é que foi essa virada, assim? De onde é que surgiu o insight? Cara, vamos lá. Obrigado aí por me receber aqui. É um prazer falar com vocês. Assim, eu sou... sempre vejo o podcast de vocês. Legal. E eu sou um apaixonado pela indústria, assim, né? E a gente trabalha bastante com esse mercado wellness, porque hoje a gente tem uma fábrica de terceirização de suplemento. Então a gente trabalha exatamente o que nem você falou, nos bastidores, por trás da cortina. Então, como eu falo pro time interno, assim, a gente cuida do filho dos outros. Então é muito mais responsável, você tem que ser muito mais responsável do que se fosse um filho seu. Então, quando você recebe alguma amiguinha ou amiguinho da Zoe na sua casa, você tem muito mais responsabilidade, né, com ele do que com sua própria filha, né? Então, é a mesma coisa, a marca dos outros é muito mais forte nesse sentido. E aí, eu sou um apaixonado por sorvete, assim, adoro sorvete, sempre gostei. E nessa história da Whey é muito engraçado, porque quando a gente começa a olhar, a gente viaja bastante para feira, a gente vai, tem feira nos Estados Unidos que é muito interessante, feira na Europa, e a gente começou a ver esse movimento há 3, 4 anos atrás de snacks com alto índice proteico, sem açúcar, sem glúten. Alguns ficaram, outros foram, outros estão decolando, que é a história do whey protein, né, em tudo. Tava falando agora nisso. E aí, quando eu voltei dessa feira, a gente começou a olhar o mercado como um todo e falou, bom, ok, a hora que você vai numa farmácia, você tem um bis proteico, como se fosse, você tem um chocolate proteico, você tem uma barra de proteína, você tem proteína hoje numa farmácia, você vai no supermercado, você tem corredores de proteína, você tem corredores de produtos específicos sem açúcar e tal. Ok, mas e quando você vai numa doceria? Você também tem doce com proteína, você também tem doce sem açúcar. E aí, e na sorveteria?
quando você vai numa sorveteria, minha mulher é extremamente fit, assim, ela é a chatinha de plantão, assim, come tudo certinho, assim. Eu brinco que ela é a fit, eu sou o fat, assim, né? nesse lado. E aí você ia numa sorveteria, na hora que ela pediu o sorvete sem açúcar, você olha o sorvete, você experimenta o sorvete, você fala, cara, não é gostoso. Não é aquele negócio, assim, né? E aí, nunca tinha visto um sorvete com proteína, assim, né? Nesse intuito. E, então, Com proteína e com sabor. Exatamente. Porque fazer o produto com proteína ou fazer o produto sem açúcar, ok, você faz. Mas as sorveterias atuais, elas não têm o foco específico nisso. Então, pro cara, ele é um produto a mais. 99% do público dele não procura isso. Vai procurar uma indulgência boa que o cara tá lá e é a hora do cara extravasar, né? Então, a gente começou a pensar nisso, né? E aí começou todo esse desenvolvimento em cima disso. Que tipo de sorvete que a gente ia desenvolver, como que era a característica dele, que tipo de proteína, porque a proteína ela é muito sensível quando você eleva a temperatura para você deixar ele num jeito que você consegue fazer essa distribuição a nível Brasil, mundo, num produto. Porque você faz um produto, a nível de loja, você vai pensar como? Vou ter uma loja, vou ter 10 lojas, vou ter 100 lojas, vou ter 1000 lojas, vou ficar no Brasil, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. Então você tem que pensar no que você vai fazer para frente, do jeito que você vai determinar as etapas, né? Então meio que nasceu assim, de uma necessidade do mercado que a gente enxerga hoje e da curiosidade de todo mundo, assim, né? De ter um produto gostoso, com proteína, sem açúcar, e aí a gente começou a colocar coisas a mais que agreguem. Então, para que ter lactose? Né? Então, tiramos a lactose. Pô, então, peraí, gordura trans? Não tem que ter também, né? Então a gente tirou a gordura trans. Porque eu acho que a grande armadilha desse, que até acho que o McDonald's não pode nem chamar de sorvete, acho que é sobremesa láctea, não? Tem uma Bebida láctea. Bebida láctea. Mas é por causa de imposto. Ah, tá. Ele tem uma jogada de imposto aí no meio. Porque também muito se fala dessa coisa da gordura trans, que agora mudou, porque agora a gordura antes era gordura hidrogenada. Ela existe ainda, mas muito para chocolate. Quando você come um chocolate, você passa a língua no céu da boca, ela derrapa. Sim. É porque você comeu um chocolatinho que tem gordura hidrogenada. Ah, tá. E aí você pode hoje a margarina fora, é aquela gordura interesterificada, que acho que é tipo parcialmente hidrogenada, né? Porque é o que todo mundo tá usando agora com a alta do cacau. Que eles colocam sabor chocolate. Sim. Eles colocam uma gordura, colocam um aroma, corante, virou um chocolate. Pode crer. Que o pessoal sabe que não é chocolate. A Exatamente. gente entrevistou o chefe curioso, Davi Laranjeira, que ele viralizou muito fala essa muito coisa do sobre chocolate. Eu fiquei chocolate chocado não é com isso. chocolate. E a gente tem uma fábrica de pão de mel também, e aí, quando deu essa alta do cacau, a gente se estocou de cacau lá por 6 meses, e falou, vamos esperar o que vai acontecer no mercado, né? E todo mundo falou, o P&D falou, não, vamos trocar, não vai trocar nada. Pode subir preço, mas não vai trocar, porque você vai trocar essa qualidade. Na minha concepção, em todos os produtos que a gente faz, todos os produtos que a gente conversa, é assim, uma coisa a gente não negocia, que é a qualidade. Entendeu? Não vai piorar produto por causa de preço, não vai piorar. Não vou, acho que você pode criar um outro produto, ou uma outra vez, mas não mexer no produto. Eu fico e talvez uma marca nova. Ofendido quando alguém muda. Outro dia eu comprei Choco Crispis, confessando aqui também. Comprei Choco Crispis para lembrar da minha infância. Eu vi que eles tinham mudado totalmente o cereal Choco Crispis. Antes era de arroz, aí agora é um negócio de cereal esquisito, assim. Não é o mesmo. Ele mantém o mesmo nome. Então, isso para mim é uma falta de respeito, assim. Eu fico ofendido. O que o mercado tem feito bastante é diminuir o tamanho da embalagem. Sim. Assim, por quê? Por causa da inflação. Mas, ok, isso todo mundo faz, você tem que fazer, porque senão, ou se aumenta tanto o preço do produto que não cabe no bolso do consumidor, né? Então, você diminui a embalagem para ele caber no bolso do consumidor. Mas piorar o produto... É diferente, é pior. Enquanto eu tô na frente, não vai fazer falta jamais. De respeito com o consumidor, piorar o produto. Isso é... E o consumidor vai responder, porque ele não vai consumir, ele vai comprar uma vez, mas não vai comprar. Né? Sem dúvida. Então, assim, na minha concepção, esse é o tipo de coisa que é inegociável, e todo mundo sabe disso. E você conseguiu fazer um sorvete saboroso, apesar de sem lactose, sem açúcar, sem isso, sem aquilo? Então, a gente conseguiu desenvolver. O nosso, ele vem num pouch Tetra Pak, como se fosse um leite, assim. Então, a gente conseguiu fazer isso. A nossa máquina é uma máquina de soft. Ele é o sabor baunilha, tá? Então, a gente fez muitos testes, de verdade. Então, a gente teve que alugar uma planta de uma empresa que só faz de máquina pra gente fazer diversos testes, até a gente conseguir chegar nessa concepção. E foram 7 testes e 2 anos de desenvolvimento até a gente conseguir chegar, assim, na minha concepção, a fórmula ideal do produto que hoje,
qualquer um faz produto com proteína e sem açúcar, mas fazer um produto com proteína e sem açúcar, com a mesma característica, com o mesmo sabor, com o mesmo aroma de um produto indulgente com açúcar, é muito difícil. E a gente conseguiu fazer isso. Então, E sem colocar esses óleos? sem colocar tranqueira nenhuma. A gente... E me diz uma coisa, quais são os maiores desafios para você? Porque o whey, se não me engano, você falou que em altas temperaturas ele muda, ele coagula. Como é que é? O que acontece? Não, é assim, com as bolinhas? O whey protein, você tem vários tipos de whey protein. Sim. Então você tem os whey proteins concentrados, então ele começa numa concentração de 34%, 60% e 80%. Sim. E aí você tem o modo instantâneo, que ele adiciona um lecitina de soja ou de arroz, que ele é para dissolver melhor quando você joga dentro da coqueteleira. Um emulsificante, né? Como se Para fosse. manter Exatamente. as coisas... Perfeito. Ou você tem o whey protein isolado. Aí tem uma outra coisa que você também precisa pensar. Você vai para o varejo. Quando você vai para o varejo de porta a porta, que não é você vender para o B2B, que nem o supermercado, é você vender direto para o consumidor final, você não pode ter uma variação de preço violenta. Sim. E o whey protein está num momento de mercado que todos os grandes estão olhando para ele. Então tem muito mais demanda no mercado mundial de whey protein do que capacidade produtiva. Pois é, porque do nada virou a chave, todo mundo quer ter whey. E aí o que acontece quando acontece isso? O preço se eleva. Sim. Então você vai ter picos e você vai ter daqui a pouco vales, picos e vales. Então você também precisava pegar esse whey protein para fazer um produto que nem esse. Você também não pode ter um deles, é o que mais faz isso, que é o whey protein isolado, assim, né? Que ele mais tem altos e baixos, assim, e ele é muito, muito, muito caro, e ele tem a maior concentração de proteína, tem pouquíssima gordura e pouquíssimo carboidrato. Como o próprio nome já diz, ele está isolado, é só whey puro ali. Perfeito. E é mais difícil ainda você conseguir fazer receita com esse produto, porque não tem gordura nenhuma. Então é muito difícil você conseguir estabilizar ele em qualquer tipo de produto, além de você ter o problema de variação de preço. Então a gente usa o whey concentrado, e quando a gente foi usar o whey concentrado, a gente tem um fabricante nacional que é muito parceiro nosso, eu conheço eles há muito tempo, a gente tem vários negócios, e aí a gente foi colocar no processo UHT. Quando a gente foi colocar no processo UHT, você leva a temperatura muito alta, e quando você leva a temperatura muito alta, ele fica amarelo. Ele tem um efeito, chama efeito de Maillard, que nenhuma fábrica do mundo conseguiu resolver. Então, eles ficam amarelo e ele vai amarelando com o tempo. Quando ele sai da fábrica, ele é branquinho. Quando ele vai passando o tempo, ele vai oxidando como se fosse isso, o sabor dele vai ficando um pouco mais forte e ele vai ficando amarelado. E aí ele tem aquele retrogosto muito forte. Então, a gente conseguiu fazer, junto com essa fábrica, um whey termossensível específico para receitas. Então, ele aguenta altas temperaturas e aguenta receita. Então, ele desenvolveu o whey para isso, entendeu? E aí eu falei pra ele, cara, eu sou o tipo do cara que eu quero prosperidade alheia, entendeu? Falei pra ele, vamos desenvolver junto, mas você coloca no mercado que é bom pro mundo isso, entendeu? Quanto mais gente vendendo proteína, é melhor pra todo mundo. É super positivo isso. Então esse whey não deve ressecar o bolo. Não resseca, porque ele aguenta a temperatura. Não é porque minha briga com whey no bolo é essa, eu gosto de fazer bolo comum, sabe? E ele resseca. E ele resseca com whey. Então, com esse whey, ele não vai ressecar. Não vai ressecar. Eu não tinha notado que ficava amarelado. O UHT, qual que é a temperatura do UHT? Uns 170 graus. Você sobe ele até 170 e depois você abaixa. E aí você consegue matar toda a parte microbiológica dele e você consegue estabilizar ele fora da geladeira. Então você tem dois processos. Você tem o da pasteurização, que você tem que manter ele refrigerado, que era o antigo leite de saquinho, lembra? Tinha que manter ele refrigerado, é um processo muito mais barato. E inventaram o processo UHT, que é igual o aquele shake proteico que tem que vende no supermercado. Sim. E aí você... ready to drink. Exato. E ele fica na prateleira. Então ele aguenta 6 meses e fica fora. Então, pensando num desenvolvimento mundial, por exemplo, como é que eu vou mandar esse produto para os Estados Unidos? Como é que eu vou mandar esse produto para o Acre? Porque aqui é um país que tem... São 10 países dentro dele. Né? Assim, como é que eu vou mandar para o Acre? Não dá para mandar numa bolsa. Então você já criou a marca pensando em escalar... Exatamente. Absurdamente. Exatamente. Entendi. E não criaria para ter uma loja. Né? Não só dominar o país. Exatamente. Primeiro, depois o mundo. Perfeito. O Brasil tem 5.564 municípios. Então, quantas lojas a gente consegue ter dentro do país que nem o nosso? Então, o país ele é muito rico para a gente aproveitar as coisas boas que ele tem aqui, e a gente pode abrir loja e tem muito mercado para a gente. Principalmente porque um produto que nem esse não tem em nenhum lugar do mundo. Então, a gente já está com essa loja aberta em Maringá,
faz 1 ano e 8 meses. Ah, então lá você testou bastante. Exatamente isso. Por que abrir a loja em Maringá? Hum. Por causa disso. Porque assim, eu sou um cara da indústria, que nem você falou. Então, eu nunca tinha tido loja na minha vida. Então, eu fiz uma pós-graduação. Erramos um monte. Total. Mas eu sou muito perfeccionista, assim, muito chato. Eu sou chato de carteirinha, assim. E aí a gente fez a operação como um todo. Então, cara, comecei de um jeito que eu imaginei que daria certo. Deu tudo errado. Assim, o cliente demorava... sempre assim. Não, demorava 9 minutos pro cliente receber um produto. Assim, pra mim é um número muito grande, assim. Pensa que se tem uma fila de 10 pessoas, são 90 minutos. Nossa. Então, assim, é muito tempo, né? E aí a gente foi ajustando. Hoje o cliente entra, ele vai no totem de autoatendimento, totem do tamanho da pessoa, explicação do produto, foto. Ele faz o pedido lá, no máximo de 3 a 7 minutos, ele tá com o produto na mão. Porque vai gente que pede lá uma família inteira, demora um pouco mais. Mas a gente conseguiu ajustar ali a produção pra gente conseguir fazer um negócio super rápido pro cliente ter uma experiência muito boa, assim, sabe? E você tem a loja em Maringá e outra loja em... A gente tem a loja de Maringá, que foi a primeira. A gente abriu uma loja fazem 2 semanas em Florianópolis, na Beira-Mar, que é um lugar incrível, Florianópolis. Lá é muito legal. Incrível aquele lugar. Tem super assim, a cara da marca, assim, é muito legal. A cidade recepcionou super bem a gente lá, foi muito positivo. Já é uma franquia. Já é uma franquia. A gente está abrindo semana que vem, aqui em Pinheiros, né? Vocês estão super convidados para ir lá, eu vou, vocês conhecerem. E aí eu trouxe, como eu não podia trazer sorvete, eu trouxe a casquinha. Pra vocês experimentarem. A casquinha também é uma reinvenção, também é uma... Você sabe que é uma história gozada isso, né? Por quê? Porque a gente tem... Você tem grandes fabricantes de casquinha no Brasil. Você tem 3. E nenhum faz uma casquinha sem açúcar gostosa. Então, por favor, queria que vocês experimentassem. Jura? Tem a mais torradinha e tem a mais branquinha aí, né? Você quer a torradinha? Pode ser. E nenhum tem uma casquinha sem açúcar gostosa. E aí, quando eu fui conversar com o maior deles e falar pra eles assim, não, vamos fazer uma casquinha, vamos fazer um negócio gostoso e tal. É gostoso, né? Ele falou assim, não, cara, não consegue, não enrola, não dá, o whey não dá consistência, não eu consigo, eu tenho a receita, eu já fiz o teste. Mas aqui também tem whey? Fiz uma casquinha com whey protein, sem lactose e sem açúcar. Pô, dá pra comer Caramba. puro isso aqui. Dá pra comer pura. Dá pra vender um biscoitinho. Ó, tem 4 aqui pra você comer todos. Você pode fazer um biscoitinho mesmo. Não dá pra vender biscoitinho. Dá pra fazer. Eu ganhei lá na nossa viagem, a gente foi visitar um cliente nosso, a fábrica, lá em Rio Negrinho. Aí eles mandaram de presente uma casquinha com chocolate em cima. Muito bom, comi um monte ali, o negócio. Dá pra fazer também. Assim. E até pra botar, né? Tem que botar. Toppings, assim. E aí a gente fez aí uma operação de casquinha que não estava planejada, mas para atender a demanda do que a gente tinha no produto, né? Então, como é que eu ia ter um produto magnífico, sendo que eu não ia ter uma casquinha gostosa? Mas depois você pode desenvolver outras coisas a partir dessa casquinha. Não, e eu te pergunto Você também. Você vai fazer isso, né? Exatamente. E me diz uma coisa, por que Biscoitinho, não ter... para acompanhar café. E você Perfeito. vai poder vender o produto para todas as cafeterias do Brasil. Porque Perfeito. hoje em dia você pode escolher, né? Na hora que você quer com açúcar, você não puro. Exatamente. A pessoa quer levar vai pra casa coloca e ganha com ele. biscoitinho. Exatamente. E me diz uma coisa, por que não ter uma opção também com açúcar? Porque tem gente que não tem tanta restrição com açúcar. Gostaria de ter mais proteína, mas não faz questão de um produto sem açúcar. Mas aí eu te volto isso de uma maneira pra gente pensar junto aqui, né? Se eu tô colocando proteína, que é algo saudável, e a gente tá olhando no mercado wellness global, assim, né? Que hoje é o foco do negócio como um todo, tem muita opção com açúcar no mercado. Mas tem muita falta de opção sem açúcar. Com proteína. Né? Não tem com opção açúcar. com proteína. Eu penso com cabeça de pai, por exemplo. Eu também dou produtos com adoçante para minha filha, que ela vai fazer 7 anos agora, no final da semana. Mas eu imagino que os pais fiquem mais receosos de dar adoçante para as crianças. Então, por isso que eu penso nessa coisa também de ter opção com açúcar. Porque eu acho que, para mim, eu preferia uma coisa mais light. Mas para minha filha, talvez, eu preferisse uma coisa que... Ela já vai comer açúcar mesmo, então que coma com proteína, sabe? Mas por quê? Ter a receosidade com ter esse contra o adoçante? Não sei, porque Mas qual adoçante que você usa? Então,
Esse é um porém. Assim, você tem diversos adoçantes no mercado. E você tem adoçantes que são extremamente problemáticos. Sim. Principalmente, que foi o maior desafio nosso, foram os adoçantes. Por quê? Porque existem adoçantes com final ol. Eritritol, steviol, maltitol, sorbitol. Você come esse produto, a gente contratou uma pesquisadora da Unicamp, e aí a gente ficou muito tempo estudando isso. Por quê? Porque ele dá diarreia, ele dá gases, e se você come muito, ele solta o intestino, como se você estivesse com virose, por exemplo. Pois é. E a gente não usa, né? E teve um boom desse adoçante. Por quê? E o tudo mercado tem esse foi inundado adoçante. com Então, isso. E agora né? eu sinto Tudo uma tem esse retração adoçante. desse adoçante. As pessoas já estão Mas por que isso? buscando evitar. Você pega uma receita que tem açúcar, você substitui de 1 para 1 com o sorbitol, tá beleza. O açúcar, ele dá a textura do açúcar, ele dá a consistência, ele dá o doçor, dá tudo. Porque ele é um também. açúcar, né? Exatamente. Ele é um açúcar, só não é Ele digerido dá a mesma pela coisa. gente como açúcar. O problema é você fazer um produto sem açúcar e que não tenha poliol. Pois Porque é, é uma eu tava dificuldade. pisando em ovos aqui para entrar nesse assunto contigo, porque eu não sabia como você tinha resolvido essa equação. E aí existe um adoçante que algumas pessoas têm preconceito, sem ter uma propriedade lógica em cima disso, que é a sucralose. Que é o mais gostoso de todos. E ele tem o disparado. poder de adoçar de 1 para 600. Ah, então Em você usa relação. muito menos quantidade. E você sabe qual a origem da sucralose? Não, eu sabia. Cana de açúcar hidrolisada. Então ele faz um processo de hidrólise na cana de açúcar e sai a sucralose. Então ele tem um processo químico nele, normal. Eu sou do tipo que eu falo a verdade, entendeu? Jamais vou enganar nosso cliente, assim. Sim. Mas Pô, que bom, porque eu tava meio tenso aqui. Agora eu tô mais tranquilo de poder entrar nesse assunto com sinta-se em casa. mais franqueza. Então, assim, tem adoçantes ruins no mercado, tipo aspartame, que ele foi considerado ruim, super ruim, assim. Ele é meio que aprovado, mas chutado ele é do ruim. mercado, né? Exato. Mas a sucralose, ela entrou meio nesse bolo por alguns nutricionistas, assim, sabe? E a gente usa ele, e a gente usa o imo de tapioca para dar a consistência, que é uma fibra natural da tapioca. É aquela Isomaltulose, isso. Então, assim, isso, ele dá a textura que falta no açúcar. Pra gente porque aí conseguir sem fazer o produto. Sem o açúcar, fica com uma textura diferente, né? Ele não então, cresce. assim que você resolveu. Ele não dá textura, ele fica mole, ele não dá crocância, ele não carameliza. E a gente conseguiu resolver nisso e a gente não usa os polióis, entendeu? E o corpo humano não digere isso como açúcar? Não vira glicose no sangue? Não vira glicose no sangue. Ah. E aí você imagina uma coisa, você está usando um produto que ele é 1 para 600 do poder de adoçar. Ele passa pelo teu corpo sem o teu corpo digerir. Então ele não digere, teu corpo não passa com nada, assim. Então ele nem sente a sucralose no teu corpo. Tem vários estudos que mostram isso, entendeu? E ele é aprovado em mais de 150 países do mundo. Então, assim, ele é um adoçante mais usado. Mais usado geral para tudo, no Brasil, pelo menos. E aí depois ele foi mais ou menos substituído pelos óis. E aí depois o pessoal voltou. Agora, coisa da estévia, mas eu não... A estévia, para mim, tem um retrogosto. Mesmo quando é a colorandina, não sei das quantas. A minha namorada é nutricionista e ela fala: estévia, colorandina não tem retrogosto. Tem sim. Tem sim. Vai fazer um bolo com estévia. É gosto de planta. Então, assim... Dalmatina e estévia. É super difícil. E aí, por exemplo, vocês tomam Coca Zero? Eu tomo. Então tem aspartame. E ninguém olha isso. Tem eu tomo um monte. Eu tomo poucas vezes, mas eu de tomo vez um em monte. quando Eu tomo. adoro. Eu sou apaixonado. Mas assim, não tem sou apaixonado. Eu tomo de vez em quando. Assim. E eles não conseguem substituir, entendeu? Eu tomo só quando eu tô fazendo uma dieta muito restrita. Guaraná zero, da Antártica e... Mas aí tem estudos, né? Então assim, eu estudo muito, assim, eu leio muito. Então, por exemplo, tem um cara que eu sigo bem, assim, que ele fala bastante sobre os adoçantes, que para o aspartame fazer mal para o ser humano, você tem que tomar, acho que coisa de 90 Coca-Colas por dia. Assim, uma quantidade inabarcável. Você toma 2 no dia, no almoço e no jantar, entendeu? Sim. Então, você toma água durante o dia inteiro, coisa do gênero. Não, mas o aspartame ele foi cancelado internacionalmente. Todo mundo meio que baniu o aspartame. Exato. Mas continuam tomando Coca-Cola. Zero. E tem aspartame. Porque a Coca-Cola então é a força da marca, grande. né? E qual a gordura que você colocou? Se você não... Chama gordura de palma. Ah, tá. Então é natural da palma. Sim. Então, que assim, é mais usado hoje em dia também Exato. Então, assim, barrinhas de proteína. Ela é ótima, ela é boa, ela dá a textura que a gente precisa, ela dá a quantidade de gordura que a gente precisa para conseguir dar uma umedecida na massa. E aí a gente conseguiu ter todo esse
Principalmente na casquinha, aí que a casquinha é o mais difícil porque precisa caramelizá-la, né? Mas e o sorvete é aquele que faz assim na máquina? Exatamente. Não é o aquele que sorvete tira. de massa. Não é o sorvete de massa. O de massa é assim, né? Se vocês pensarem que o sorvete de massa, ele tem as mesmas propriedades, assim. Então, vamos pensar lá atrás. Quem que inventou o sorvete? Quem que foi lá atrás e foi lá na história do sorvete? Mas quem que popularizou o sorvete? Foi um cara que chama Carvel nos Estados Unidos. E é o cara que teve a maior rede de sorveterias nos Estados Unidos, que foi o sorvete expresso. Que na época da guerra ele pegou uma máquina, colocou na caçamba da caminhonete dele e foi ganhar dinheiro vendendo para os soldados. Então, qual que história louca é isso, né? E aí depois, passando essa fase dele, o que aconteceu? As grandes redes de fast food pegaram essa ideia genial do cara e colocaram para vender esses produtos. Baratos, bastante coisa, volume grande e vai embora. E aí o que tem dentro de lá? Tem açúcar, tem gordura hidrogenada, tem todas as tranqueiras que tem, corantes, etc. Coisas que não são positivas, né? Depois disso, o que houve nesse negócio? Veio a febre, o boom das gelaterias. Né? Então, assim, as gelaterias são sorvetes incríveis. Você vai, tem uma melhor que a outra. E tem uma competição que é que nem você ir nos restaurantes 5 estrelas. Você fala, pô, qual que é melhor, assim, né? São ótimos, todos são muito bons, assim, né? Mas o que eles têm de ingredientes? A mesma coisa do sorvete McDonald's, por exemplo. A mesma coisa do sorvete de qualquer rede de fast food, né? Então, ele tem a mesma quantidade de tranqueira. A diferença entre eles, a quantidade de ar que é colocada para dar cremosidade nele. Então, um tem 60% de ar, o outro tem 30% de ar. Quando a gente pensa na whey no futuro, a gente entende que esse movimento que a gente faz de colocar proteína e tirar açúcar, ele é o próximo movimento da revolução do sorvete. Porque a gente tem algumas sorveterias que não tem açúcar no mercado, mas nenhuma que tem proteína. E eu acho bom quando aparece uma outra. Por quê? Porque as pessoas começam a querer testar, olhar. Porque vai educando o consumidor, Perfeito. né? Ele vai entender, vai aculturando ali, né? Porque quando é novidade, você tem muito trabalho para explicar. Você ser o pioneiro, você sofre muito para... existe isso. Aí você fica dando uma aula para a pessoa e tal. Exatamente. Quando tem o mercado inteiro se movimentando nessa coisa, um ajuda o outro, né? Por exemplo, o mercado de wellness mundial. Né? É um mercado que ele é maior do que o mercado farmacêutico, por exemplo. Tá crescendo muito. E todo crescendo mundo muito. fala que ainda nem começou, né? Nem começou. No Brasil, é o 12º do mundo em tamanho. E assim, eles esperam assim que ele vai quase crescer 30%, 40% nos próximos 5 anos. Então, assim, é um mercado muito, muito grande, assim, né? E aí começa a pensar na proteína, né? Você toma whey protein? Tomo de vez em quando. Por quê? Mas tomo com colágeno. Com colágeno? É. Só tem um Mistura tipo de tudo. sensibilidade? Porque eu tenho uma certa sensibilidade ao whey. Quem tem sensibilidade ao leite, que ele é o soro do leite, né? Aí vai pro misturo colágeno. com leite de aveia. Perfeito. Porque normalmente o pacote vem alternativas. com uma dose muito grande, né? Tome 2 scoops. Pra ela não precisa de dois. precisa. Botar uma colher Mas de por sopa que já ela ajuda. toma? Por causa de sarcopenia. É. Porque quando você começa a ter mais idade, você começa a perder músculos. Então, creatina também é um produto interessante para tomar. Sim. Junto. Então, assim, o whey protein deixou de ser aquela coisa do maromba master. marombeira, né? Minha mãe toma, minha sogra toma. Sim. Todas as pessoas, eu recomendo para todo mundo tomar, entendeu? É uma coisa que não tem contraindicação. Assim. Não, se for E a ver a maioria fórmula das- infantil que a gente compra na farmácia para dar para bebezinho recém-nascido, segundo ingrediente é whey, hidrolisado. Exatamente. Normalmente é lactose e whey, né? E óleos, alguns óleos, algumas gorduras. E aí você olha todos os wheys do mercado, 90% deles usam sucralose. E Repara, lá fora o depois, pessoal usa muito aquele acesulfame e potássio, né, cara? Acesulfame K. Que aí também é controverso, também tem muita gente que aponta Também, que... mas lá fora tem um adoçante que é ótimo, que o Brasil não aprovou ainda, ele entrou como um corante aqui, tem algumas pessoas que usam, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele não usa aqui, mas ele é muito bom também para dar estrutura, que é o Dragon Fruit. Ah, tá, mas esse não é o eritritol? Ele é uma mistura do eritritol com o Dragon Fruit, que ele tá. Monk Fruit. Monk Fruit. Isso, né, Dragon Fruit? No Monk começo, Fruit. eu lembro que eu Lá nos Estados Unidos ele vende comprava com uns blend. pacotes, era meio laranja, assim, acho que era Só que ele não foi autorizado, a Anvisa não autorizou no Brasil ainda. Mas é bom esse produto também. Vendia aqui antes, mas agora Tem sumiu. que ficar antenado pra realmente. gente ir mudando, assim, e evoluindo. Né? Quem Sim, fica sim. parado,
a onda leva, já dizia assim. Né? Então... Mas aí a tua ideia é também colocar... Porque, por exemplo, imagino, eu também não conheço tanto esse mercado das máquinas de sorvete soft. Mas eu imagino que dê para você colocar, por exemplo, store in store, botar em outras lojas, você abastecer aquela máquina ali, cuidar da máquina, da experiência, para alguém oferecer isso. Cara, a ideia da o que o Whey... McDonald's faz, né? Não, o McDonald's tem aquela lojinha só de sorvete, né? Que é o quiosque. Os quiosquezinhos. Que dá mais dinheiro do que o hambúrguer. Oh, deve dar mesmo. Dentro da É receita, mesmo, deve ter então a margem somos maior. um país apaixonados por sorvete, é isso? Somos um país apaixonado por sorvete. Ainda mais vai vir o entre os 10 verão maiores agora. consumidores mundiais de sorvete. É porque a gente também tem um verão muito grande, muito pesado, né? E sabe que aqui, o brasileiro, ele não consome tanto sorvete quanto o europeu. Porque aqui a gente está acostumado a tomar um café depois do almoço. Que o europeu não tem esse costume, ele vai lá e toma um sorvete. Então lá eles consomem muito mais do que aqui. No frio, tem fila na porta da sorveteria. Aqui não, aqui eles já se retraem. Sim. Mas sorvete com proteína não. As pessoas vão lá porque tem proteína e querem tomar depois do treino. Entendeu? Pois é, eu queria ir por esse caminho. As pessoas aceitam bem o sorvete, a ideia? Porque você está sendo pioneiro, né? Exato. As pessoas ficam Não, curiosas. imagino que se estivesse na minha academia, eu ia sair do treino e já botar e já ir tomando. Mas as pessoas ficam curiosas. Eu digo assim, ó, o que a gente fez que é interessante aqui dentro daquilo que você falou, né? Então, por que talvez eu não vá colocar uma máquina dentro de uma academia? Porque a Whey, ela é uma experiência. Ah, tá. Então, o cliente, ele chega na loja e ele vai no totem. Então, a gente tem 4 linhas de produto. A gente tem a casquinha, que a gente chama de Wise. A gente tem os potinhos, que eu chamo carinhosamente de primos saudáveis do McFlurry, que chama o Scoop. Né? A gente tem os Wise Shakes, que são os milkshakes. E a gente tem os frappés, que também são derivados dos frappuccinos. O nosso digníssimo, a cafeteria maior do mundo aí. Que também todo mundo é febre isso, né? Sim. Então, a gente conseguiu aliar dentro da Whey todos os produtos que todo mundo vende. Então, você tem marcas de milkshake que só vendem milkshake com açúcar, etc. Tá ali. Você tem outras que vendem casquinha e pote, tá ali. Você tem outras gelaterias, tá ali. Você tem outras que vendem os frappuccinos, tá ali. A gente consegue colocar isso tudo. E, além disso, eu não mando no cliente. O cliente que manda em mim. No sentido de, ele pode montar o produto do jeito que ele quer. A gente tem doce de leite sem açúcar, sem lactose, creme de pistache sem açúcar, creme de avelã sem açúcar, creme de beijinho, coco ralado, pistache caramelizado, paçoca adoçada com açúcar de coco. Então, assim, a gente tem várias coisas para você montar. A gente dá umas opções, só que o cliente, ele viaja e ele vai onde ele quer. Então, ele consegue montar, quero colocar o doce de leite por dentro e quero colocar uma calda de frutas do bosque por cima. Combina? Cara, se ele acha, tá ok. Vou fazer o que ele tá pedindo, entendeu? Sim. E aí, essa experiência do cara... E aí é muito mais complexo do que só o Exato. sorvete puro na casquinha. Exato. O cara entra na loja, ele tem essa experiência do totem, ele recebe o produto em 2 minutos, ele tá lá, uma comunicação incrível que a gente tem dentro da loja, a gente tem uma arquitetura totalmente diferenciada dentro da loja, o cara tá numa música diferente, ele não se sente dentro do Brasil, ele se sente num ambiente diferente, que a gente chama que é um ambiente Whey, entendeu? Sim. Então a gente tem hoje já dos modelos pré-definidos, loja de rua, a gente tem quiosque interno, quiosque externo, loja de shopping. Então a gente olha isso como uma experiência para o cliente, entendeu? Então não é só vender um sorvete. Sim. A gente vende uma experiência para o cliente. Então quando ele passa na frente, ele olha e fala, nossa, o que é isso? E foi exatamente isso que eu pedi para a arquiteta quando eu contratei ela. Eu falei, eu quero que as pessoas passem na frente, olhem para a loja e falem, meu Deus do céu, o que é isso? Aí vem o... Eu quero experimentar isso aqui. Whey! Aí, ó. Quero experimentar isso. Aí ele entra e experimenta. E quem inventou o nome? Foi o nosso time de marketing. A gente tem um pessoal bom aí de marketing que faz uma brincadeira boa, tanto do Whey quanto da Wise, desculpa. Então, assim, eu posso ser bom em várias coisas, mas de nome eu não sou. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente é bom no que a gente faz, e quando não é bom, a gente tem que pedir ajuda para os universitários, claro. né? Então, E o macete é esse, né? Você conseguir montar um time complementar. exatamente. E a gente tem um time muito bom, porque tem a Marcela, que cuida do marketing, que é incrível, cuida de branding e tal. A gente tem a Gabriela, que faz a arquitetura, que é ótima, que assim, é super criativa. A gente tem o Glauco, que faz a parte da engenharia. Então, esse passo da engenharia foi super importante também, porque
A construção das lojas, para mim, foi um mega desafio. E é um mega desafio, porque não é o meu know-how, não é o meu métier. E aí a gente tem o time interno dentro da operação. Mas os 3 principais dentro desse negócio aí, que vão fazer a experiência do cliente ser melhor, é sempre o time que está na frente da comunicação. Então você falou que era só baunilha, mas são vários sabores? A base sempre é baunilha. O sorvete. Só que aí a gente tem, por exemplo, de pistache. Tem um creme de pistache que a gente põe por dentro da casquinha, que é incrível, e pistache caramelizado na parte de cima. E o sorvete é de baunilha. O sorvete Exatamente. geladinho, a base de tudo. Aí tem alguns sorvetes que fazem parte do paladar infantil. Então, eu estudei aqui em São Paulo, na faculdade, lá em São Bernardo do Campo, né? Aí eu morava no Morumbi, passava todo dia, naquela época que você tinha 17, 18 anos, que você não engorda, né? Que você come qualquer coisa, é incrível. Passava no fast food e tomava o milkshake de Ovaltine. Sim, E a gente inventou o milkshake de Whey Maltine, que foi o único nome que eu inventei. Assim, o esse milkshake... era questão pessoal, né? Não tem que ter esse. E, cara, você toma, parece que você está tomando ele. E é sem açúcar. Entendeu? E é incrível, é gostoso. Então tem 26 gramas de proteína. Milkshake. Então, assim, cara, é incrível. Então a gente conseguiu... E o que você bota de milk ali junto com o sorvete? Qual que é o milk que você... Pra fazer um milkshake, usa leite sem lactose. Ah, tá. Então, pra dar... Porque a gente tem que ter o leite, né? É um leite sem lactose pra gente conseguir bater ele, porque senão ele fica muito denso, né? E a gente faz isso. A gente coloca 50 ml lá e a gente consegue... E aí a proteína é a própria... O whey é o próprio whey do sorvete. Do soft ali. Exatamente. A gente não adiciona mais proteína. Ah, entendi. A gente fez de um jeito onde o cara entra... O operador, ele recebe o pedido, ele tem lá todas as características, ele pega... Fiz tipo aquela história do filme do McDonald's. Assim, então, assim, a gente fez muita dança da operação. Riscou o chão todo 200 ali, vezes. Assim, ensaiando tudo. 200 vezes. Minha mulher que ficou louca porque ela me perdeu durante uns 2 meses. E aí a gente fazia. Começa aqui, pega aqui, faz aqui, olha aqui, olha aqui. Quanto tempo faz? Demora, cronometra, vira, tal. E deu certo. Você foi enxugando do começo pro final, você enxugou quantos minutos? Muitos, assim. Hoje eu entrego um produto, se a loja tá tranquila... E é uma casquinha simples, assim, no máximo em 1 minuto e meio, assim. 2 minutos. Chegou o pedido, o operador tá ali, ele olhou, recheou, passa o sorvete, topping. Recheou a casquinha, que eu acho fantástico. Incrível. É uma máquina? Não, na mão. A gente tem os rechôs, aí tem o doce de leite, a gente tem goiabada sem açúcar, aí a gente tem o creme de beijinho. Ele escolhe, creme de beijinho, coloca lá com coco por cima, coco ralado mesmo. A gente entrega pro cliente. E aí entrega pro cliente, você fala, tem uma ótima experiência. Então, assim, você vai na loja, você vai em outro mundo, assim, sabe? Ah, legal. E essa parte de franquia? Porque eu já tive 2 franqueadoras de energia solar e de açougue. E aí cheguei a ter 110 franquias vendidas do açougue Bom Bife. E eu vi que, na minha concepção, a franquia é quase como se você estivesse vendendo um curso técnico de business. Assim, para as pessoas compram o know-how, compram o direito de uso da marca, mas você tem que ficar ensinando e fazendo uma reciclagem ali com os franqueados o tempo todo. Aí o lado bom que cada um comete erros diferentes, você pega aqueles erros, transforma em sistemas e protocolos e vai fortalecendo ali a estrutura da franqueadora. Como é que você montou essa parte, assim, da franqueadora mesmo? Como é que você estruturou isso? Você se juntou com alguém que... Cara, é assim, ó, muita gente me procurou. Desde o dia 1 da loja, assim... A gente teve mais de 160 pedidos de franquia, assim, e assim, eu prometi para mim mesmo, assim, que eu não ia fazer que nem grandes redes que vão lá, vendem 1 zilhão de lojas e depois 2 anos fecham tudo. E eles não efetivamente se preocupam com a família que está do outro lado, que colocou o dinheiro, que talvez possa ser o dinheiro da vida deles inteira, que apostou no teu sonho, que acreditou em você e etc. Então, eu sou um cara que eu gosto da prosperidade alheia. Então, se a pessoa tá apostando em você, cara, o meu papel é fazer o cara ganhar dinheiro. Sim. E o papel dele, ele cumprir as regras. Sim. Então, o que a gente fez? A gente, vírgula eu, né? Eu fui em umas 50 lojas. De verdade. De todos os tipos que você pode imaginar. E eu chegava pro cara e falava assim, você é franqueado? Sou franqueado. Me conta, eu quero comprar uma franquia dessa marca. Me fala os pontos positivos dela. Aí ele falava, me fala os pontos negativos. O que são coisas ruins que você não gosta, que eles poderiam fazer melhor e eles não fazem? E falava. E eu fiz uma lista monstruosa. E algumas coisas que eu enxerguei, primeiro, é o abandono.
Então, assim, a gente olha aí que é muito fácil franquear, as pessoas querem comprar um know-how e tem muita gente que acha que tá comprando uma franquia, tá comprando um CDB, por exemplo, do banco. Vai colocar um dinheiro lá e não vai precisar fazer nada. Então, quando a gente conversa com as pessoas sobre isso, a gente alerta eles e fala, olha, cara, é assim, ó, você não tá comprando um CDB, tá? Eu vou estar aqui do seu lado, vou te ajudar, vou te ensinar a ser empresário, como você falou, vou te ensinar a olhar um DRE, vou te ensinar a fazer compra, você fazer planejamento, mas você vai ter que trabalhar. Se você é investidor, você quer abrir 15, 20 franquias, neste momento da Way, você não é o cara que a gente procura. A gente procura as pessoas que efetivamente querem participar da operação, querem aprender e querem no balcão ali. Exatamente. Por quê? Porque a gente não está fazendo uma marca para a gente ter 1.000 lojas rápido e depois de, sei lá, chegou a marca dos 1.000 lojas, você volta para 200. São 800 pessoas e famílias que indiretamente não estão te emanando energia positiva e estão pensando que assim, puxa a vida, apostei no negócio do cara e o cara acabou com a minha vida. Não, e às vezes tem o contrário também, porque o franqueado, ele às vezes se empolga, ele quer entrar no negócio, ele já cismou, já tomou a decisão, aí ele fala, ó, eu sempre morei na região, o cara nem mora lá, eu vou ficar na loja todo dia, aí ele pensa e bota sei lá, o sogro, teve um que botou o sogro para ser o gerente da loja, o ex-sogro, era o ex-sogro. Então, você vai pegando, é difícil isso também, você tem que fazer de um jeito, né? Essa triagem acho que é o grande desafio, assim. Conseguir escolher as pessoas certas. A pessoa que está comprando a franquia, quer dizer, o cara que está vendendo a franquia, no caso você tem gerência sobre quem a pessoa vai colocar como gerente? Não, né? Porque eu não quero gerente, eu quero ele. Ele vai ter gerente depois que ele vai ter mais de uma loja. Porque ele vai ter que operar 2. Aí ele vai ter uma pessoa para cuidar que a gente chama de líder. Então a gente sobe ela. Então a gente consegue ajudar o cara no sentido de, cara, você vai ser o cara, o olho daqui. Você tem os operadores, você tem as pessoas que vão estar lá, você tem os líderes de turno que a gente coloca, a gente ajuda ele a fazer essa estrutura, mas efetivamente quem vai tocar a operação é o cara que está comprando a franquia. Sim. Se ele é um alto executivo e quer comprar para a esposa dele, se a esposa dele for trabalhar e ela me convencer disso, tá beleza. Minha filha, eu vou comprar uma franquia para minha filha trabalhar. Aí a filha nunca quis trabalhar, não vai no primeiro mês direto, depois some. Esse é um desafio grande, assim. Então, cara, de verdade, a primeira coisa que vem na minha cabeça é respeito com o ser humano do outro lado que está colocando e apostando dinheiro no seu negócio, no seu sonho junto com você. Então, esse é o ponto número 1, é esse nesse sentido, e sempre muita transparência, assim. Então, vou te dar um exemplo. Na loja de Florianópolis, fui 4 dias antes lá, cara, obra. Tava na obra junto, ajudando junto na obra, dando pitaco, e falei, cara, vamos fazer, vamos junto, então tem que ser assim, entendeu? Pô, o cara tá acreditando no meu sonho, nós estamos juntos. Ah, vou conseguir fazer isso em 150 lojas? Não, mas a gente cria uma cultura onde as pessoas que vão fazer isso vão estar na mesma vibe pra gente conseguir chegar nesse objetivo, entendeu? E como é que você chegou na franquia? Você já tinha outras franquias? Não, nunca tive franquia, nunca tinha tido loja. Então eu fiz essa pós-graduação lá em Maringá, na minha própria loja, né? E aí eu comecei a estudar o mercado de franquia, dos prós e dos contras, e muita consultoria quis me procurar, me assediou para querer fazer o negócio. Eu falei, não, vou fazer tudo sozinho. Vou estudar tudo e vou fazer tudo sozinho. Por que fazer tudo sozinho? Ah, uma aceleradora, eu te prometo que eu vendo 100 lojas para você em 1 ano. Beleza, mas quem são essas pessoas? Isso é um perigo. Entendeu? Então assim, você abre 100, mas e aí? Você vai fechar 70? Você quer isso para sua marca? Eu tô criando uma marca que a gente quer que ela seja algo que faça uma revolução. Então assim, se a gente vai conseguir fazer isso, vai depender da nossa capacidade operacional e a capacidade de encantar o cliente. Mas o projeto é esse. É uma marca que ela perpetue, entendeu? Então a gente estudou muito pra gente conseguir fazer o projeto de franquia, entendeu? Tem muitas consultorias muito boas aí, mas eu fui na história do teimoso ali, sabe? E outra coisa que a gente sofria muito era na escolha de ponto, e às vezes o franqueado também se empolga e quer fazer uma obra mais cara do que a responsabilidade da franqueadora é cuidar, né, para não deixar o cara gastar mais do que viajar mais. Mas colocar o pezinho lindo dele no chão, né? É aquela coisa de obra, já que tô fazendo isso, vamos fazer mais aquilo. Exato. E cada coisa a mais ali, cada 100 mil reais a mais que o cara gastou, quanto mais tempo para ele conseguir... chegar no ponto de equilíbrio. E é um problema. Uma coisa que meu pai me ensinou, assim, são coisas que você precisa, principalmente, respeitar o ser humano, cara. E aí, você respeitar o ser humano é você escolher a pessoa certa pra estar do seu lado ali, tá? Eu já vi você falando de ser muito Caxias nessa coisa da indústria, assim, de ser
A indústria diferente até do varejo, ela é muito apegada aos detalhes, né? Tem um monte de protocolo de segurança, de sanitário, e tudo tem espaçamentos e tal. É uma coisa que pode ser um ativo a teu favor, assim, no caso de... Sem dúvida, porque a indústria você tem uma responsabilidade, porque você pulveriza produto de uma forma assim, muito grande, ainda mais quando você mexe no B2B, assim, né? Então, quando você fornece para grandes empresas, eles têm uma capilaridade muito grande. Então, a sua responsabilidade é grande. Então, assim, eu sou de verdade Caxias, que é a história da qualidade. Então, assim, ingrediente, cara, só se o cara for homologado, se a gente conhece, a gente fez laudo, fez teste, e a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Porque o meu cliente não merece ter um produto qualquer. O meu cliente merece ter o melhor produto. Ele vai custar 5% mais caro. Cara, eu prefiro falar para o meu cliente que ele vai desembolsar 5% a mais do que efetivamente eu diminuir o preço e gerar um problema para ele, entendeu? Então tem que ser Caxias com essas coisas. E meu pai que me ensinou essas coisas, assim, sabe? Porque você vai muita fábrica, Duda, que você pega e assim, a fábrica tá caindo aos pedaços. E aí você olha o dono rico andando de Mercedes, e aí você entra na fábrica, cara, a parede não tá pintada, aí você entra lá, sujeira, o uniforme das pessoas tudo horroroso, aquelas coisas assim. Você gosta de estar num ambiente assim? Então o funcionário também não vai gostar de trabalhar num ambiente assim, a mesa toda caída, a cadeira. Eu sou chato pra caramba, de verdade. É aquela coisa, a teoria da janela quebrada, né? Quando tem um monte de janela quebrada, o cara passa lá e quebra mais uma. Mas se tiver tudo bonitinho, a chance de alguém vandalizar é muito menor. Sabe o que meu pai me falava? Ele falava pra mim assim, se você não tem um investimento mensal de manutenção, o dia que você for fazer, você não vai ter dinheiro pra fazer. Você vai ter que construir uma nova. Então, por exemplo, se vocês forem hoje na minha loja de Maringá, parece que abriu ontem. Entendeu? E é o que vai acontecer em São Paulo, e é o que vai encher o saco de todos os franqueados. Então, assim, tem que estar impecável. Meu cliente não merece estar numa loja suja, não merece estar numa loja que não é pintada, não merece receber um produto de quinta categoria, assim, sabe? Então, eu aprendi isso com meu pai, meu avô era assim, meu pai era assim, e aí, assim, eu tento manter esse negócio e passar para os meus filhos, assim, de uma maneira diferente. Como é que é a sua história? A história da sua família? Você é a terceira geração? Sou a terceira geração de como é que a gente chama os empreendedores em série, pessoas loucas, assim, que não dormem muito e querem fazer tudo, mas não conseguem ao mesmo tempo, porque só tem 2 braços, 2 pernas, né? Mas, assim, o meu avô... Mas ele era veio... indústria de quê? Porque não tinha suplementação. Não tinha. Não, meu avô começou a história dele assim como indústria química. Então, ele chamava Najib Aldi. Ele foi um grande industrial da época, assim. Ele era um químico formado pelo Mackenzie. E aí ele fez o Tiner, na época, que era um solvente. E aí era o Tiner paulista da época. Só que aí meu avô foi um cara que ele cresceu tanto que ele começou a ter coisas diferentes. Então ele era um cara que nem eu contei pra vocês ali, nos bastidores ali, né? Ele me pegava assim, a gente passava lá naquele restaurante e ia pra fazenda. Ele foi criador de cavalo árabe, ele teve um banco. Aí ele foi um dos primeiros caras do Brasil a ter helicóptero. Então ele pegava o helicóptero e alugava pro governo aqui de São Paulo. Então ele era um cara que ele chegou pobre, não tinha nada, andava de bonde pra vender os Tiners. E aí ele simplesmente... decolou e ele conseguiu construir um negócio bom, e meu pai foi na dele. Meu pai, desde pequeno, entrou na dele. A gente teve 3 vertentes de homens, filhos deles, assim. Um era o meu pai, que era industrial, o outro, meu tio, que foi para a área de aviação, que ele é apaixonado por aviação, e o outro que é fotógrafo, que é o Chico Aldi. Então, assim, a gente tem essas 3 vertentes. E eu sempre estive do lado do meu pai, desde pequeno. Sim, meu pai me levava para a indústria desde que eu tinha 5 anos de idade. Vamos visitar uma indústria no sábado? Vamos. Ia visitar uma usina de cana, aquele cheiro, aquela coisa. Lembro, assim, é a minha memória afetiva, assim, sabe? Com meu pai, assim. E desde pequeno... E a criança aprende muito, né? Só de ver a vida real acontecendo, uma indústria produzindo... Todos os detalhes, todos os estágios de produção. E ele produziu o que inicialmente? Meu pai, ele começou com uma fábrica de... Ele começou a vida dele com uma fábrica de corrente industrial aqui em Campinas. E aí depois ele vendeu essa fábrica de corrente industrial, mudou para o Paraná e ele inventou um processo que foi um processo de bicarbonato de sódio. Então, como é que se faz o bicarbonato de sódio, né? Você pega o carbonato de sódio, que não tem produção nacional,
Você injeta CO2 nele, faz a reação e aí você transforma. Eu tô falando bem simplório, tá? E aí você faz a reação e você gera o bicarbonato de sódio. Só que é o único bicarbonato sustentável do mundo. Há 25 anos atrás, meu pai falava assim, ó, você tem que pensar na sustentabilidade. Por quê? Porque o seu filho vai depender disso para viver, os seus netos e os seus bisnetos. Então, isso vai fazer a diferença na hora você for ter filho, você tem que pensar sempre nisso. Então, há 25 anos atrás, ele foi lá e inventou o bicarbonato sustentável. A gente tem essas fábricas até hoje. E aí ele começou, aí foi bicarbonato de sódio. Qual foi a grande virada para o bicarbonato ficar sustentável? Ele usa assim, ó, quando você faz, você tem algumas fontes de CO2, tá? Então, você tem, a principal fonte de CO2 é o mercado de fertilizante. Então, você tem Cubatão, você tem várias empresas que fazem que não é um CO2 limpo, teoricamente, tá? Então, quando você vai usar o bicarbonato, um CO2 que ele é verde, que a gente chama, quando você vai fazer o álcool na usina de cana, você fermenta e aí você joga na atmosfera. Quando você joga na atmosfera, o que acontece? Você polui. Ao invés de você poluir, você capta ele, pressiona ele, pressuriza, joga para a fábrica e aí você usa. Nossa fábrica hoje é do lado de uma usina de cana. Então seria um subproduto que ia ser desperdiçado, ele canalizou isso, gerava usou. a caixa e hoje vai direto para o acionista. Entendeu? O próprio whey teve isso também, né? Ele foi durante décadas jogado fora. Ele era o soro do queijo Minas ali, que é aquela aguinha do queijo Minas, né? É o soro do leite, né? Exatamente. E a Glambic fez essa virada. Ah, foi ela? Foi a Glambic que fez essa virada, que entendeu, olhou o soro, secou o soro, falou, pô, tem uma fonte proteica aqui, vamos usar isso aí. Obrigado, Glambic. Que ano foi isso, mais ou menos? Não sei te falar, mas foi dentro desse... Mas na nossa geração, quantos anos você tem? Eu tenho 37. Ah, eu tô com 42. Então. E aí eu lembro quando a gente comprou o primeiro whey protein da Herbalife, que era horrível o gosto. Eu fui early adopter dessas coisas. E minha mãe sempre entrevistou muito médico. E aí ela me mandava pro Merreb e pro João Curvo. 2 médicos bem tradicionais ali na época que eu era adolescente, queria ficar forte. E aí comprei o primeiro, esse da Herbalife, era horrível o gosto, eu tinha que tomar coragem ali e virar tudo de uma vez. Eu fui acompanhando os wheys ficarem cada vez mais palatáveis e cada vez mais... Eu te prometo que o sorvete não é assim, tá? Te juro, você não tem que fechar o para tomar o sorvete. Assim. Te juro que é gostoso. Mas essa transformação é incrível, assim, né? Então, você começa a olhar essa transformação e o que o mercado faz para não jogar o produto fora e fazer dinheiro com ele e não poluir a atmosfera, é incrível. Então, a gente tem um negócio no Brasil que chama Pacto Global. A gente faz parte do Pacto Global. Então, são empresas que são sustentáveis. Só tem 7 empresas no Brasil que fazem isso, participam ativamente disso. E a gente tem várias outras vertentes de negócio. Meu pai criou um negócio de fermento químico, então 33% de fermento químico é bicarbonato de sódio, porque a gente cuida do filho dos outros. Então, fermento que você come na sua casa, provavelmente a gente que faz e você nunca ouviu falar da gente. Que legal. Suplemento alimentar. Aí tem empresa de pão de mel. Tem vários negócios que meu pai criou que hoje a gente cuida pra gente conseguir manter a operação. E aí você foi para Maringá para cuidar dos negócios. Exato. Infelizmente, eu perdi meu pai, vamos fazer 5 anos agora no final do ano. Foi uma coisa assim... Ele era meu melhor amigo, assim, meu confidente. A gente pegava sábado com ele e passava 1 hora, assim, batendo papo no telefone. Ele adorava o Skype, assim. Ele não conseguia trocar o Skype, assim. Se ele tivesse hoje, que a Microsoft tirou, assim, ele ia ficar puto, né? Mas, assim, ele adorava. Eu instalava o Skype no celular e passava, assim, 1 hora com ele, conversando com ele. E, assim, trocando ideias sobre mercado, sobre coisas, assim, sobre experiência, sobre tudo. E ele pegou o Covid... E a gente perdeu ele, assim, sabe? Foi uma perda bem trágica, assim, uma coisa bem dolorosa pra nós. A gente não tava esperando, não tava planejado. Nunca tá. E aí eu tive que sair daqui, de São Paulo, mudar pra lá, pra ajudar na operação. E eu fiquei morando nesse... E lá em Maringá são todas essas indústrias de suplemento, de pão de mel, de bicarbonato, de fermento? Eu moro em Maringá, mas as indústrias são ao redor, assim. Então, são cidades próximas. Então, eu sou o rei da estrada, assim. Então, a gente pega estrada quase todo dia. Então, tem cidade aqui em Nova Esperança, tem São Carlos do Ivaí, tem Jandaia do Sul, tem Missal, tem cidades próximas ali a Maringá. E eu ficava indo e voltando, passava de segunda a quinta lá e ficava sexta, sábado, domingo na minha casa, ao ponto do meu filho nem lembrar de mim mais. Né? Assim, ao ponto de eu chegar em casa, assim, um dia, um amigo meu perguntar pro Antônio, assim, pro meu filho, falar, e aí, filho, ô, Antônio, cadê seu pai? Ah, meu pai tá viajando, eu ali do lado dele. Né? Aí eu cheguei pra Júlia, minha mulher, e falei assim, Ju, vamos mudar pra lá. E
E aí a gente mudou pra lá, entendeu? Então, assim, foi uma decisão acertada, ótimo, baita cidade, super boa, assim. Hoje a gente tem uma baita de uma qualidade de vida, é incrível lá. E assim, e foi o berço. Por isso que a Whey nasceu lá, entendeu? Que tava na esquina de casa. Se eu morasse aqui, ele ia nascer aqui. Então, foi... E aí você toca todos esses negócios? Isso. Hoje o grupo ele é profissional, né? A gente tem uma profissionalização dele. A gente tem uma diretoria constituída, só que a gente sempre tá participando. Ficou eu e a viúva ali, a gente trabalha ativamente. Que eu odeio falar viúva e madrasta, assim, porque eu sou super amigo dela, assim. Então, assim, eu acho que são nomes muito ruins, assim, né? Assim, muito pejorativos. O madrasta, assim. Eu falo pra ela que ela é boa drasta. E aí a gente... que bom. A gente tem um relacionamento ótimo. Bom. E assim, a gente tem um relacionamento ótimo e a gente tem os mesmos interesses em cuidar da companhia pra companhia cresça, né? Porque é o patrimônio que meu pai deixou. Então, tem gente que deixa apartamento, tem gente que deixa dinheiro em conta. Meu pai deixa um negócio que precisa trabalhar. Se não trabalhar, perde. Então a gente... acorda cedo todo dia. Apesar de estarem eles imagino, em velocidade de cruzeiro, porque já estão operando, já estavam operando. Mas fazem o negócio acontecer. E qual é teu cargo oficial? Meu cargo oficial? Xereta de plantão. Que eu vejo que todo mundo faz, enche o saco de todo mundo. Cara, todo mundo olha pra mim e fala, puta, o Thiago chegou. Então, assim, cara, a gente não criou muito isso lá dentro, porque a gente tem uma diretoria constituída, assim, sabe? Mas dentro da companhia como um todo, a gente cuida de absolutamente tudo, assim, eu e ela, assim, sabe? Então a gente tá... E ela também trabalha... Como se fosse isso. Ela também trabalha efetivamente. Exatamente. Trabalha. Ela já trabalhava antes? Já trabalhava antes. Eu também já trabalhava com meu pai antes. Então a gente conseguiu ter aí essa passagem aí. Foi bem traumático no começo. Porque imagina assim, coitado dela, né? A gente no fim... ela deixou de conhecer o filho do meu pai para conhecer o Thiago executivo. E eu deixei de conhecer a esposa do meu pai para conhecer a Helene executiva. Então, a gente teve que passar por essa fase que, cara, foi ótimo depois, né? E hoje a gente consegue lidar super bem, assim, sabe? Então... Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos, não trabalho na operação. Na verdade, tenho 3 irmãos. Uma irmãzinha pequena, né, a Vitória, que é filha dela. Sim. E tenho 2 irmãos do primeiro casamento do meu pai, que mora aqui em São Paulo e não trabalho na operação. São irmãos de pai e mãe? São irmãos do primeiro casamento. Meu pai, ele era um santo casamenteiro, assim. E sabe o que ele falava? Ele falava assim, no primeiro casamento ele casou, teve 2. Aí, no segundo, fui eu. No terceiro, ele falou, encontrei estabilidade. E aí, não casou mais, ficou com ela 20 e poucos anos. E aí, foi quando ele conseguiu construir tudo que ele fez, entendeu? Sim. E ele falava torta direita. Eu casei com ela e ela conseguiu me dar estabilidade. Então, assim, era bom isso. Cara... Meu pai fez muita falta, assim, sabe? A gente era muito parceiro e a gente tenta sempre não colocar as vontades dele, assim, mas a gente acredita que ele tá lá em cima olhando tudo que a gente faz, assim, e o errado a gente nunca faz. No fundo, você acha que ele tá aprovando essa invenção sua e tudo? Tenho certeza, ele ia pirar nisso. Ele ia adorar, porque ele adorava essas coisas. Ele gostava de suplementação? Cara, ele não pegou muito essa fase, porque pensa que faz 5 anos assim, que ele morreu, né? Mas ele gostava de coisas novas e diferentes. E ele era um Dr. Pardal. Imagina que ele era um economista que entendia mais do que os químicos da fábrica, que dava aula pros caras. Então, assim, ele que inventou esse processo do carbonato, ele que inventou várias outras coisas lá. Então, ele era o cara que era o xereta de plantão, assim, dentro da operação, como um todo. Você é xeretinista ali. Eu sou xeretinha. Eu aprendi. E essa história do bicarbonato? É uma fábrica? É uma fábrica. É a maior do Brasil hoje. Hoje a gente tem mais ou menos uns 70% de share do mercado. Nossa, a gente usa muito aqui bicarbonato. A gente entrevistou o Dr. Bactéria. O Dr. Bactéria era garoto de propaganda nosso. Ele era garoto de propaganda nosso. O Dr. Bactéria é um baita de um cara. Ele ama, ele era apaixonado. Fica a dica aí pra você assistir. Produtos, né? Que é o Tio Bonato. Que ele te falava que o Tio Bonato era o meu pai. Que era o Bonato, que ele era o garoto de propaganda nosso. De bicarbonato, produtos à base de bicarbonato. Ele tem os produtos. Eu até comprei, quando eu entrevistei ele, eu achei. Depois eu não sei, ele está em todo. Vocês conseguem ter uma capilaridade na venda? Consegue, mas o bicarbonato ele é interessante, por quê? Porque nos Estados Unidos tem muito mais cultura de uso do que no Brasil. Então, enquanto nos Estados Unidos. Soda, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem aí mais ou menos um uso de 12 quilos por ano. Por pessoa, aqui no Brasil você está em coisa de 150 gramas. Então... Nossa, muito pouco. É muito pouco. Então as pessoas... Porque aqui vende muito, ou na farmácia num potinho pequenininho, ou no supermercado naquele saquinho de tempero. Exato. Mas
A gente compra no Mercado Livre aqueles sacões de 1 quilo. Vem um monte de Provavelmente deve ser o nosso. Ah, que legal. A gente faz bastante isso aí pra gente vender no mercado, porque hoje em dia você pode usar em tudo, para limpar banheiro, para desinfetar fruta, para desinfetar. Né? Você usa o uso é muito diversificado. E a gente cresceu acreditando... O Instagram acreditando... desenvolve muito isso, né? Toda hora aparece alguém com Viraliza muito. Uma receita de bicarbonato. E a gente sempre cresceu falando que o Bombril, ele era o 1001 utilidade. Mas na verdade é o bicarbonato. Na verdade é o bicarbonato. O bicarbonato é 1.000.001. Exato. E vinagre, né, velho? Bicarbonato e vinagre. São os dois coringas dessa nova Por onda. exemplo, você fala 10 produtos, depende dos produtos que você falar, todos eles ou tem bicarbonato de sódio, ou tem bicarbonato de amônio, ou tem bicarbonato de potássio. Então eles, por exemplo, a casquinha de sorvete tem. O bolo que você estava falando, por que o bolo cresce? Eu coloco uma colherzinha de bicarbonato. Mas você põe fermento, no fermento tem. Sim, mas eu coloco também uma colherinha de bicarbonato, né? Então ele cresce mais rápido. Que é o bolo preferido da minha neta. O fermento já tem bicarbonato? O que faz o bolo crescer do fermento é o bicarbonato. O bicarbonato, são 2 carbonos. Sim. Quando você passa a temperatura de 60 graus com o bicarbonato, ele começa a desprender CO2. Quando você desprende CO2, ele faz o bolo crescer. Porque o fermento químico é bicarbonato de sódio, amido, fosfato e carbonato. Putz, eu imaginei agora você expandindo também para outros produtos. Dá para ter bolinho de whey, bolinho. Dá para ter bolinho de whey. Dá para fazer muita coisa legal. Dá para fazer. Isso eu acho que você vai caminhar muito, né? Você tem esse projeto, né? Tem bastante coisa aí. Qual que é a meta? Fazer. Até março, você falou que vão ter 5 lojas. A gente já tem pipeline fechado, já que tem processo. É assim, então a gente está com 168 pedidos de franquia. Vamos abrir 168 lojas? Não sou louco, não vou fazer isso. A gente vai fazer as coisas muito pautadas, assim, muito responsáveis dentro do projeto. Então, a gente está com pipeline de abertura do primeiro tri já Londrina, Curitiba, um shopping lá em Maringá que a gente vai fazer experimentação do primeiro quiosque, e a gente já tem outras cidades que a gente está em negociação. Então, por exemplo, Belo Horizonte, a gente já tem alguns outros lugares muito interessantes. Então, a gente está pegando cidades-chaves, lugares-chaves, que são importantes no mundo wellness, para a gente conseguir entender isso, entendeu? Então, vamos pegar essa onda do mundo wellness, entendeu? E vão pegar a onda das academias depois, né? Sem dúvida nenhuma. Que é um baita do mercado. Do Monjaro. Assim, que as pessoas deixam... Você acredita que essa história do Monjaro... Eu estava lendo um relatório de que o McDonald's perdeu 1,3% do mercado global dele por causa do Monjaro? Eu vi a coisa do Ozempic também tem impactado no combustível de aviação nos Estados Unidos, que eles gastarem menos combustível nos aviões que tá mais leve por causa das pessoas mais magras. Que incrível! Procura depois pra você ver. É bizarro. Tem que incentivar, porque todo mundo vai trocar pra ter proteína. Todo mundo vai querer tomar sorvete. Não, e aí, qual que é a dose? Esse negócio é um negócio que você sabe que você só tá começando. Graças a Deus, Deus te ouça. Você trabalha bastante pra isso, assim, sabe? Porque... E qual que é a dose? Uma casquinha tem quantos gramas de proteína, quantos gramas de gordura, de carboidrato, dos 3 macros aí? A gente tem aí, por exemplo, uma casquinha ela tem 12 gramas de proteína. Então a gente consegue, hoje, trocar uma casquinha por uma barra de proteína. Então ele tem, só em média... Só a casquinha? Você diz a casquinha? Não, a casquinha com sorvete. Tá. Então ela tem 12 gramas de proteína e 260 calorias. Ela pura. Então é mais ou menos uma barra de proteína. Só que é 200 vezes mais gostoso. Entendeu? Porque barra de proteína não é gostoso. No geral, quer dizer, você fabrica barrinhas também. Barrinha eu não fabrico. Não? Só posso. Tá. Porque eu vi uma entrevista sua 1 ano atrás, mais ou menos. Acho que você estava... A gente fazia numa linha que a gente tinha da Smart Fit. Tá. Só que aí a gente terceirizava essa barrinha em outra fábrica. Entendi. Fazer barrinha bem mais complexo, assim, sabe? Então hoje a gente não faz barrinha, mas eu faço toda a linha de pós, de suplementação. Então, toda mistura de pó, whey, creatina, pré-treino, todas essas coisas a gente faz. E a mistura que faz a casquinha, né? Nesse contexto. Então, quando você pega uma dose dessa, da casquinha como um todo, ela é incrível. 12 gramas de proteína com 250, 260 calorias, cara. É um jogo bom. Exatamente. Você pode passar lá, pegar uma casquinha e treinar. Sim. Eu, às vezes, quando vou jogar tênis, eu pego um ice shake e, incrivelmente, vou fazer isso, entendeu? E você faz outros produtos, tipo shake e tal? A gente faz o milkshake, que chama o ice shake.
que a gente tem vários sabores. A gente tem doce de leite com paçoca, a gente tem o Emaltine, que eu contei pra vocês lá, que é o... que deve ser o melhor. É o xodó. Que é o que eu Porque o gosto. xodó é a memória dele. Exatamente. A gente tem os frappés, que são base de café. Então, assim, são delícia dentro desse negócio. Sim. Entendeu? Então, assim, cara, o cara vai na loja e ele pira, assim, sabe? Todo mundo que gosta... Ontem eu tava com um cara que era do Peru, ele foi lá visitar a gente, ele entrou na loja e falou, Thiago, quero trazer para o Peru isso, tem que levar isso para lá. Calma. Não tem, porque não tem lugar do mundo. Ninguém pensou em fazer um negócio desse. E quem fez não conseguiu chegar no que a gente conseguiu. Teve agora uma polêmica com o Burger King lançando um milkshake proteico. Por quê? Porque tinha açúcar. Porque ele pega a dose de whey e coloca dentro do milkshake. Normal. Tem açúcar, normal. Milkshake de gordinho de plantão, nada contra, porque às vezes você toma também, todo mundo toma. Né? E aí você pega esse negócio do whey protein com açúcar, que são coisas que não... É tipo você pegar o adoçante e você colocar o açúcar junto, entendeu? Não fundamenta muito isso, assim, né? Você ter o açúcar junto do whey protein. Mas, cara, ele tentou entrar na moda, entendeu? Ele podia ter me ligado que eu ajudava ele lá. Mas é uma coisa que para ele, cara, eu acho ótimo isso. Porque se um Burger King tá olhando para esse mercado de proteína, acho que eu tô no caminho certo, entendeu? Então a gente... já serve como um navio quebra-gelo ali. Vai expandindo na cabeça do consumidor essa possibilidade, né? Exatamente. Então ele viu a notícia do Burger King, ou tomou no Burger King, vai chegar e vai ver que tem uma versão que nasceu para isso. Exatamente. Né? O whey... E o mercado de wellness está muito em foco. Tá crescendo muito. Tudo leva a crer que... Ontem a gente gravou com o Jaime, Carioca no Mundo. E ele falou do hotel da Equinox em Nova York. É um hotel inteiro daquela rede famosa de academias dos Estados Unidos, Equinox. Que é um hotel com uma super experiência de wellness em Nova York. Que ele falou, cara, vale muito a pena você conhecer e tal. Botou uma pilha. Então você tá viajando para conhecer uma academia. Você vê que coisa louca? Porque eu, por exemplo, eu escolho. Você tem duas opções de hotel. Eu vou direto na foto da academia e falo, esse aqui tem academia melhor, vou ficar nesse hotel aqui. Eu faço isso também, Tem muito isso, né? Hoje em dia. Eu faço isso também. E faz a diferença isso, né? Então, quando você olha para o mercado brasileiro futuro de wellness, quando você olha as quantidades de produto que tem, quando você vai numa farmácia, cara, você vai abastecer o carro, você vai numa loja de conveniência, tem barra de proteína ali no caixa. Esse é um mercado que mexe com todo mundo, né? Mas eu não acho a barra de proteína gostosa. Não é. Não, tem vários que a gente existe. Não, eu já comprei vários que você me sugeriu, algumas você acerta mais que as outras pessoas. O meu fisioterapeuta do Rio, o Felipe, ele me indica algumas e tal. E ele é vegano, então ele prioriza as veganas e tal. Que são mais difíceis ainda de ter gosto. Que é aquele saborzinho de areia. Proteína de ervilha, por exemplo. Consistência. Não pegou, por exemplo. Ou proteína de arroz, né? Também. Você pensa em lançar uma versão... Essa é uma pergunta interessante, tá? Porque a gente tem bastante pergunta nesse sentido, porque as pessoas ficam com dúvida, assim, qual whey que você usa, qual coisa assim. É assim, ó, eu não consegui chegar numa consistência boa com produto vegano. Então, assim, a gente necessariamente, o leite, ele é um produto muito bom pra gente conseguir fazer. Quando a gente usa um leite sem lactose, a gente usa um milk protein, que ele tem base leite também, ele aumenta bastante a quantidade de proteína. A gente usa um whey protein, tudo base leite, a gente consegue chegar numa consistência boa. Então, para fazer um meio produto ou fazer um produto ruim, eu prefiro não fazer. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer um produto vegano. E aí, você tem que pensar no macro. Sim. Então, o que a gente pensa no macro? Quantos veganos tem no Brasil? Cara, infelizmente, os veganos não podem consumir nosso produto. Por conta deles. Eu sinto muito de verdade, mas eu não vou conseguir atender eles nesse momento. No dia que no futuro a gente não vai conseguir chegar. Porque a gente trabalha bastante para desenvolver esses produtos. E esses leites vegetais? Eles não têm a mesma consistência, não têm a mesma quantidade de gordura, eles não têm a característica. É aquela mesma história que a gente falou do adoçante. Então a gente tem os polióis lá, que eles são super iguais ao açúcar, mas eles só você tirando os polióis, já acho que é um ganho incrível. É incrível. Né? Porque realmente há um desconforto abdominal, há um desconforto barriga estufada, tudo que você não quer ter. Exatamente. Concordo plenamente. E a gente, tirando os polióis, conseguindo dar uma textura incrível, não necessariamente a gente precisa ter esse tipo de produto, mas eu acho que a gente tem que atender todo mundo, porque a whey hoje, ela é democrática. Então,
Fala assim, você é democrático por causa de preço? Não sou democrático por causa de preço. Eu tenho um preço acessível, mas eu sou democrático porque o meu produto, ele entrega para todas as pessoas. O nosso marketing, ele vai lá e ele fala que o nosso produto é de 1 a, 199 anos, entendeu? Porque a gente consegue atender todo tipo de público. Então, cara, qualquer pessoa, criancinha tá lá, desde a criança... Qualquer pessoa, criancinha pega... Porque, cara, você prefere dar um McDonald's, por exemplo, que é o sorvete convencional de fast food, ou você prefere saber que você vai dar um sorvete saudável? Claro que você prefere. Não, eu fico particularmente incomodado com as gorduras que eles usam nesse sorvete soft. Você fica incomodado com tudo que eles usam no sorvete. Eu sou do tipo que lê rótulo no mercado. Mas não é só sobre o soft, eu vou no mercado e lê... Todos os outros. Todos os outros. E se eu te falar que o nosso sorvete ele é o único que pode ser consumido de segunda-feira? Que é o Dia Mundial da Dieta. Porque é o Dia Mundial da Dieta, então ele é sem açúcar, sem gordura trans. Isso é... Não, e aí você estava falando aqui, eu lembrei, lá no Rio de Janeiro, a revolução dos iogurtes com adição de whey surgiu com a Verde Campo lançando a primeira garrafinha. Depois o negócio... Eu acho que o que você está fazendo é o mesmo movimento. Eu nem sei de onde é Verde Campo. Verde Campo, não sei se é de Minas. Mas depois ficou muito popular com a Iopro, da Danone, que produz, né? A Iopro virou o maior do mundo. Esses caras estão fazendo o preço do whey crescer, porque a Iopro é Danone, a Danone é mundial. Sim. Então, quando ela chega numa fábrica de whey hoje, ela vai lá e ela compra um lote que eu e mais 50 caras compram, entendeu? Ela compra o estoque inteiro do cara. Então, o cara olha e fala assim, antes eu sofria para vender. Hoje, o cara bate na minha porta e fala, você produz 50 toneladas aqui, eu quero comprar 100. Peraí, deixa eu aumentar o preço, né? É oferta. E qual é mais ou menos o consumo de whey no Brasil e por que o Brasil não produz whey aqui? Ele produz. Aqui tem 2 fábricas de whey. Não tem mais fábricas do que 2, assim. Então, assim, vamos falar do mercado de whey, tá? Então, a gente tem um grupo europeu grande, que faz no Rio Grande do Sul, e a gente tem outro grupo que faz no Paraná. Eu estava com eles ontem, inclusive, lá na fábrica. Tá. Esse grupo, o whey é base soro do leite. Sim. O Brasil, ele é um dos maiores consumidores, maiores produtores de leite do mundo, de queijos. Então, você precisa ter uma fábrica de queijo. Sim. E aí, a região de Bacia Leiteira, ele é na região do Paraná, ali, Mato Grosso do Sul, mais para o sul do país. Então, o que sobra do soro vai para essas fábricas. Só que o negócio é assim, beleza. Hoje a gente tem uma capacidade... Minas não entra nisso? Entra também, ali, Centro-Oeste, assim, então. A mineirinha aqui já ficou mordida. Minas não entra nisso? Não, porque Minas tem uma relação com queijo importante. Só que qual que é o futuro disso? Quantas fábricas estão entrando? Então, por exemplo, se você jogar no Google, você vai ver, Piracanjuba está fazendo investimento milionário numa planta lá no Paraná. A Saoro, que é o Saoro Renner, que é um outro grupo muito grande, está dobrando a capacidade deles. Tem um outro conglomerado de empresas que está entrando no Brasil. O Sul está muito desenvolvido, né? A gente acabou de ir ao Sul 2 vezes. 2 vezes, em seguida, assim. E faz uma diferença. Pra onde vocês foram? A gente foi a Santa Rio Catarina. Negrinhos e São Bento do Sul. Sim. E depois a gente foi a Gramado. Lindo lá também. E Canela. Uma delícia lá. E o Sul O Gramado vai funcionar muito bem, hein? Uma franquia lá em Gramado. Então, vamos abrir junto. Vamos? Esse é um negócio incrível, entendeu? E aí, eu acredito que o preço do whey, como tudo, assim, ele começa a ter uma autoexposição, ele tem um preço muito elevado, depois ele começa a cair. Lembra da TV de plasma? Quanto custava? Eu lembro que meu pai pagou 38 mil reais numa televisão. A primeira, eu lembro disso. Hoje, você paga 2 mil numa TV. Eu lembro na primeira TV de plasma que a gente comprou da Philips, a imagem era pior do que a de tubo de imagem. Eu fiquei ofendido também, que eu olhava um, olhava a outra. Você lembra de cada coisa? Lembro. A gente comprou uma da Philips, gastou uma grana no negócio só pra ser fininho e a imagem era pior. Então, mas aí popularizou, ampliou, aumentou a capacidade produtiva, entra na rota, acabou. É o que vai acontecer. Tem muita fábrica de whey na Europa saindo, fábrica nos Estados Unidos. Soro tem um monte, sobra soro no mercado. Então, assim, as pessoas vão ir atrás mais. E o mercado brasileiro está consumindo. Mas o que acontece com esse soro que é descartado? Ele vai pro lixo? Cara, vou te explicar tecnicamente. Então, por exemplo, no final de todos os processos, quando você não usa o soro, ou você vai lá e você dá, por exemplo, para ruminantes, você dá para vaca, dá para burro, dá para ele, porque tem um alto índice proteico. Sim. Ou existe um negócio que chama biodigestor. Sabe o que é? Sim, que você bota ali. Biodigestores, quando você vai numa fábrica, tem bexigas
Sim, você meio a bexiga do chão. O que é aquilo? Você joga coisas ali, sedimentos que são, tipo, fala bem português, assim, cocô de porco, essas coisas assim, que ele fermenta. Então, quando ele fermenta, ele gera gás e as indústrias usam para alimentar a caldeira. Isso que é a maneira mais barata queimar, disso. né? Queimar então, aquele o gás. soro que ele é jogado fora, ele pode ser usado para isso. Puta, é um super desperdício. Jogar Super proteína, desperdício. queimar proteína. Assim. Exatamente. Então, O assim, mundo você inteiro pega... querendo comprar. Exatamente. Então, assim, só que falta a capacidade de secagem hoje. Falta a capacidade de Qual que é o grande desafio para operação. processar esse soro e... É muito caro uma planta Mas dessa. a maquinária, assim, para fazer isso. Você precisa ter Quais são os estágios de produção? Cara, você precisa ter um spray dryer muito eficiente. É um maquinário muito forte. É diferente do que faz leite em pó, por exemplo? Não. É muito parecido. Ah, tá. É muito parecido. A diferença é que são estágios de filtragem diferentes. Então, assim, você tem que filtrar, porque você filtra... Você tem o primeiro estágio que filtra, aí sai o EX. Aí segundo, sai o EX. Terceiro, EX. Aí sobra aquilo lá que os caras... Tem uns caras da sua ouro, por exemplo, que mandam para mim o resto lá do soro, que a gente tem um biodigestor na nossa planta de missal, e foi aí que começou o nosso relacionamento há muito tempo atrás. Mas esse negócio, hoje, cara, vai acabar. Então, assim, vai acabar por quê? Porque eu acredito que nos próximos 6, 7 anos, assim, com as plantas novas que estão surgindo, mais de 80% do consumo de... Mais de 80% do que o Brasil gera de soro, ele vai ser consumido para fazer whey protein. Hoje, por exemplo, uma planta, um grupo que nem a Só Ouro, vai consumir 20% da capacidade do Brasil de produção. Então, assim, quando ele gera 20, cara, o cara vai fazer uma planta nova. Cara, ele vai gerar 36, acho que ele me falou. Então, assim, quanto que o outro grupo lá do Sul faz? Quanto que o grupo Piracanjuba, que está fazendo uma fábrica nova lá, ele vai fazer isso também. Então, quando você gera esse negócio, cara, é assim. O mundo, ele é assim, ó. Quando teve a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa. Sumiu os produtos do mercado. Ninguém ia para restaurante. Sim. O preço de tudo fez o quê? Subiu, porque todo mundo queria comprar e se estocar. Então, beleza. E o que acontece com as commodities rápido? Depois todo mundo voltou para a rua, as indústrias ficaram desesperadas. Só que o mercado, ele se adapta. Você aumenta a capacidade produtiva, você contrata gente, você vira turno, você faz isso tudo, tá? Então você aumentou a capacidade. A hora que você aumentou a capacidade, o mercado estabilizou. Estabilizou o preço baixo. O preço baixo, você se ferra. Então, assim, o mercado é assim. Tem que demitir todo mundo. Então, no começo, você não sabe que existe essa demanda. Quando gera essa demanda, cara, o preço vai abaixar. Quando o preço abaixou, estabilizou, e aí vai popularizar. Eu acredito que o whey protein vai ser tipo, cara, a batata frita de hoje, assim, sabe? Só que saudável daqui 5, 6 anos, assim. Porque hoje o mundo vira muito rápido, assim, né, as coisas. Mas pensa, 5 anos atrás falavam muito do sem glúten. Hoje não falam. Por quê? Porque é muito realmente. difícil você conseguir fazer produto sem glúten gostoso. Pode crer. Mas produto com proteína Mas não é. melhorou muito. Melhorou, mas é difícil. A minha esposa tem problema com glúten. Cara, é muito difícil. Ela tem uma padaria congelada que ela faz, eu passo lá quase todo dia pra comprar pão pra ela, e ela faz, mas assim... É porque o glúten é o que dá a liga nas coisas, né? O que cola ali, aquela proteína grudenta ali, né? Os primeiros alimentos... O pão sem glúten é muito difícil. Tudo sem glúten é difícil. Tudo. É muito difícil. O que você vai fazer sem glúten? Coitado de mim. Bolo, Fala você pra vai mim sem assim, glúten, tranquilo. falam pra mim assim, você vai fazer uma casquinha sem glúten? Não vou. Porque é muito difícil. E outra, você pode ter contaminação cruzada na fábrica. Aí você pode... o celíaco é muito celíaco sério. sofre muito. Pra Sofre. falar Porque ele, quem não é celíaco, apesar de que ser não uma quer comer minoria glúten, muito pequena. mas É muito é sério. também uma minoria porque o diagnóstico é difícil. É demorado, entendeu? A pessoa custa a concluir que é aquilo. Eu já fiz muita entrevista sobre o sem glúten com a associação de celíacos. E é muito sério. Eu fiz muito isso. Eu fiz isso há 15, 18 anos, assim. Olha que incrível. E Quando lá eu atrás eles encontrava falavam uma disso. pessoa. Sim. Já eu encontrava Teve um até um boom celíaco. maior, realmente, como você falou, eu lembrei que antigamente, há 5, 10 anos atrás, essa coisa do sem glúten era muito mais presente até. Mas era muito mais Sem difícil. Hoje em glúten. dia, por exemplo, esse bolo que eu faço toda vez que a Zoe vem, não leva. Eu faço com farinha de amêndoa e fubá. Ou então com maisena e fubá, entendeu? E ela gosta. Gosta, fica delicioso. O fubá é um grande aliado. Consegui um segredinho, depois você me passa ele. Vou te passar essa receita. Interessante. E outras o formas fubá é de um grande proteína? aliado, né? Das pessoas que não podem glúten. Sim.
Aveia também tem aveia sem glúten, mas tem essa contaminação cruzada, você tem que cuidar muito. É muito perigoso. Então a gente preferiu não mexer com esse povo sem glúten, porque é muito, de verdade, é perigoso. A gente respeita muito as pessoas. Então, se eu colocar lá que é sem glúten um produto, ele efetivamente precisa estar sem glúten. Se tiver um pouco de contaminação, essa pessoa vai passar mal e, cara, e efetivamente, a gente pensa por dois lados. Primeiro, é um ser humano que vai passar mal com o produto que ele comeu meu. E outro, uma pessoa insatisfeita com a tua loja, ela contamina 100. Uma pessoa satisfeita, ela contamina 10 positivamente. Então, assim... Que o cérebro humano ele é feito para registrar mais o ponto negativo. Né? Eu me lembro que uma vez na casa de Santa Luzia, eu comi um pãozinho de queijo e achei maravilhoso. Falei, que coisa especial e tal. Aí fui lá embaixo e perguntei para o responsável pela gôndola, qual que é o pãozinho de queijo que serve lá em cima? Ele falou, é esse aqui. Eu olhei, contém glúten. Então. E olha que pão de queijo não é para conter glúten. Né? Não é, mas eles fazem as misturebas deles lá e colocam. Mas então a gente não conseguiu fazer uma casquinha que efetivamente não tivesse glúten, assim, sabe? Que fosse... Você consegue fazer, né? Mas é gostosa, é boa, não é? Mas você vai ter que fazer um espaço para fabricar, né? Diferente desse que você fabrica. E como é que você fabrica a casquinha? A gente montou você faz tudo de casquinha. Centralizado, pensando no franqueado só. E ela sai pronta da maquininha? Sai pronta da maquininha. Enrola. E dura quanto tempo? Faz a massa, ela tem 6 meses. Faz a massa, enrola e sai assim esse canudinho? Sai o canudinho. Assim, prontinho. Incrível. Bonitinho, olha, coladinho. Meu Deus do céu. Esse aqui essa tá mordida ainda, hein? Essa tá mordida. Mas eu posso mostrar uma sem tá mordida? Olha como é bem acabada, né? Pra ser uma coisa... Olha só, nessa colagem aqui, não é incrível? Ela enrola. E sai exatamente assim? Sai exatamente assim. Olha que barato, hein? E aí a gente consegue... Isso é um bom vídeo, hein? E chega tudo encaixadinho. Chega tudo, a gente tem caixas que... Imagina a caixa de vinho, assim, com colmeia, a gente coloca ela ali, tá, assim, pra ter cuidado, porque é um produto sensível. Pra não quebrar, né? Exatamente. E chegar na casa do consumidor lá, na verdade, do franqueado, pra ele conseguir ter a melhor experiência possível também, porque querendo ou não, o franqueado é meu cliente. Então, ele precisa ter a melhor experiência. Ele é teu... Você falou de um negócio que é importante ali, que era do outras fontes de proteína. Cara, por que a gente não usa outras fontes de proteína? Meu nome é All Whey. Eu uso Whey. Não uso colágeno. O colágeno, ele teve uma alta nos últimos 2 anos e ele meio que estabilizou, assim, o uso. Então, pessoas que têm algum tipo de restrição com o Whey Protein usa colágeno, só que ele não tem as mesmas propriedades, ele não gera os mesmos aminoácidos, ele não tem o mesmo sabor, ele parece um suco. Então, assim, são produtos completamente diferentes. Então, dentro do Whey, é Whey. Não usamos colágeno, a gente não usa proteína de ervilha, não usa nenhum outro tipo de proteína, nenhuma outra fonte proteica. Especificamente é o Whey Protein que a gente usa dentro das nossas receitas, então... Que é o que faz diferença. E outra coisa que eu fiquei curioso aqui, eu ia perguntar 12 gramas, né, de proteína. 12 gramas de proteína. Essa coisa do cross-flow, esses esquemas de microfiltragem, não sei o quê, isso faz diferença? Dos wheys? Dos wheys. Como é que é esse processo, assim? É uma curiosidade minha, como você é um cara da indústria e trabalha há muito tempo com isso, eu quero matar a curiosidade pessoal, assim. Tá bom. Já falou que o whey que você usa é o concentrado, que é o mais versátil. Isso. Para esse tem tanta variação de preço e tal. Quando a gente fala de excesso de filtragem, etc., cara, as indústrias, elas usam muito isso como marketing, assim, né? Mas imagina que quantos produtores de whey no mundo a gente tem? Grandes. A gente tem produtor norte-americano grande, a gente tem produtor europeu grande, a gente tem no Brasil, a gente tem 2 grandes, a gente tem um na América Latina, na Argentina tem um grande. Então, assim... Se um pode falar que ele tem um processo de microfiltragem, vários podem falar. Por que um fala e outros não falam? Então, assim, no fim, cara, o Whey Protein que a marca X usa, a marca Y usa, cara, é o que está disponível no mercado. Então, assim, o processo de microfiltragem, etc., tá, eles podem falar esse tipo de coisa, mas no fim, todos são. No fim, no fim, assim, todos os Whey Protein... Você pega assim, o que diferencia dele de verdade cross-flow com Rzinho, né, de patente, como se fosse aquele... Como se eles colocassem, né, dentro do cardápio de possibilidades que eles vão comprar dos 3 fornecedores mundiais, eles compram esse que é o isolado cross-flow, que seria o intermediário, né, o mais caro seria o... Um que é bem caro, que é diferente mesmo, que tem um pessoal dos Estados Unidos que é o pessoal da Neleman lá, que usa, que é o grass-feed. Esse, efetivamente, sim, que são só de vacas que comem pasto. Então, assim, aí o quanto isso faz diferença de proteína, etc, tal, para nós,
imagino que nenhuma, assim, de quantidade de fonte proteica, assim, sabe? Mas efetivamente eles cobram mais caro por ter esse apelo do grass-feed. Então tem aí algumas marcas que usam isso. Mas de filtragem, você necessariamente precisa passar pelo processo. Pura Vida usa isso, né? Pura Vida. Ele usa. É um whey ótimo, entendeu? O whey é ótimo. Qual que é o whey bom? O que serve pra você. Não tem whey que é bom, whey que é ruim. Cara, tem várias marcas no mercado. O importante é o consumidor, quando ele for comprar whey protein, ele sempre saber ler a tabela nutricional. Então, você falou uma coisa que eu fiquei na cabeça aqui. Não, minha mãe vai tomar 2 scoops de whey. Tá errado. Na tabela nutricional tá escrito ali, qual que é a porção? 30 gramas. Quanto de carboidrato tem? X. Quanto de proteína tem? Na de 30 gramas. Se o 30 gramas ali for 2 scoops, tá errado. Às vezes a porção é 60 gramas, aí você precisa dar 2 scoops. Sim. Então o cara tá colocando alguma coisa ali que não é whey protein, alguma outra fonte de proteína diferente, entendeu? Que não precisa disso. Que aí os caras lá da Anvisa criaram os protocolos para ir atrás das empresas que fazem as falcatruas dentro do mercado. Todo mercado tem isso. E aí eles fizeram um projeto de autorregulação agora que é forte também, tá? Que eles estão pegando todo mundo que faz besteira. Eu dou graças a Deus essas coisas. Assim, né? Quem trabalha certo dá graças a Deus quando aparece. Esse tipo de coisa. Sim, assim. sim. Porque, por exemplo, se for para tomar uma dose completa do whey, a minha mãe não vai conseguir. Vai ficar sentindo mal conversando com aquele whey ali. Mas se for tomar uma dose menor, ou 12 gramas de proteína, para ela tá ótimo. Exato. Como um lanchinho, como... Não... E para criança é a mesma coisa. Você também não vai entupir a criança de whey. Nem consegue. Por isso que a gente fez o scoop em 2 tamanhos. Então a gente tem um tamanho de 150 gramas, 150 ml, e o outro de 300. Então a criança ela vai lá, pega um potinho pequenininho, ela toma e fica satisfeita, entendeu? Então assim, cara, é muito melhor você dar isso do que um sorvete com açúcar para criança. E aí ele sustenta bem, assim, sabe? Sim. E você pretende manter um esquema híbrido, assim, ter umas lojas próprias e franquias ou só franquia? Cara, a ideia, de verdade, é a gente montar um ecossistema onde a gente faça o franqueado um rei. Entendeu? Que a gente, de verdade, dê o valor que o franqueado merece, que nem toda marca faz isso hoje no mercado, e a gente consiga valorizar o cara lá que está do outro lado, apostando na companhia, e a gente faça, de verdade, um negócio, que eu vou te falar um negócio que eu escutei em alguns podcasts de umas pessoas que mexem com franquia, que são muito grandes, assim, né? Que eles têm muito mais experiência que eu nisso. Daqui a pouco eu vou ter bastante, assim. Mas hoje eu tô aprendendo com todo mundo. Anos, tem, acho que a lei dos 3 anos e das 100 franquias, né? Das 100 unidades. Você consegue passar de 3 anos, já mostra uma maturidade mais forte. Consegue passar de 3 anos e de 100 unidades funcionando bem, aí vira a chave. Que aí o Semenzato vai sentar para ouvir teu case, a galera vai querer comer faixa preta ali, vai te respeitar mais, assim, Aí muda completamente, mas faz sentido o que você tá falando. Não tinha escutado isso aí, né? Mas faz sentido. Então, quando a gente respeita o cara e a gente olha para ele como um parceiro, um cliente, efetivamente, de fazer um treinamento financeiro com o cara, de olhar ele, de realmente focar em como fazer ele ganhar dinheiro, cara, eu não preciso ter loja própria e me preocupar com isso, entendeu? Então, eu tenho um parceiro que fala a minha língua, que ele tá lá na região, que a ideia é a gente fazer o quê? A gente ter franqueados masters em regiões específicas e não fazer aquela concorrência predadora que as grandes marcas fazem, entendeu? Então a gente valorizando isso não tem o porquê de eu ir para a loja própria. Então a ideia é efetivamente a gente fazer um negócio onde a gente tenha franqueados que se valorizem e a gente respeita muito eles para a gente conseguir criar esse ecossistema que é o ecossistema Whey que a gente quer criar, entendeu? E o CRM, como é que você pensa nesse outro setor assim de o Customer Relationship Management? A coisa de você pensa em colocar um sistema também para o teu consumidor final ganhar pontos, cashback? Isso é necessário hoje. Porque isso, além de trazer o cliente, fideliza ele. Sim. Então a gente está sim estudando alguma coisa do gênero que existe hoje no mercado. Posso te apresentar umas pessoas bem legais assim que cuidavam do Bom Bife e depois eu indiquei para outras empresas bem legais e foi à frente. Cara, isso é interessante. Tá todo mundo feliz, assim, com... Isso é legal. Eu acho que é muito interessante. Dele. O cara tem que ir lá comprar 10 sorvetes ganhar um. Sei lá, tô hipotetizando aqui. Mas assim, pra você saber quem é a pessoa que tá lá, qual o ponto de contato, né? Se é um usuário novo, se ele vem sempre. Marketing agradece, né? Então, ajuda, né? São coisas que a gente fica nessa, né? A gente penou até implantar isso no Bom Bife, demorou pra caramba. E quando implantou, a gente viu o resultado já rapidamente e o negócio melhorou muito. A gente colocou selo em troca de produtos específicos, depois selo em troca de desconto. Cashback, assim. Isso é incrível.
Agora, falando da franquia lá que a gente estava falando, por exemplo, cara, você imagina o G4, né, que é uma baita de uma plataforma. O que esses caras fazem é incrível dentro desse negócio. Imagina a gente conseguir fazer uma parceria com o G4, por exemplo, para eles treinarem o cara, porque eles são o quê? Treinadores de empreendedores, treinadores de empresários. Aí o cara vai lá, ele pega, ele treina o franqueado de uma maneira. Não sei nem se eles pensaram nisso algum dia, mas eles treinam o cara de uma maneira onde o cara olha pro mercado dele diferente, ele olha pro estoque dele de uma maneira diferente, ele olha para a área financeira diferente dele, que talvez ele nunca tinha visto, entendeu? Sim. Então são parcerias que fazem sentido pra gente valorizar o franqueado do outro lado e mostrar pra ele que, cara, peraí, eu de verdade vou te abraçar. Eu de verdade vou te dar valor e vou estar junto com você. Até comer marmita na obra junto com você antes de inaugurar, a gente vai fazer isso, entendeu? Vai tomar sorvete, João. Muito. Parte contábil, na parte tributária, né? Isso que é desafios bem brasileiros, assim, né? Especialmente... Acho que é por isso que o Brasil funciona tanto com franquia, né? Que a quantidade de negócio que abre e fecha é gigantesca. Eu não vou arriscar uma estatística aqui oficial, mas quando é em franquia no Brasil, a taxa de falência é muito menor quando é franquia, né? Exatamente por isso, porque tem todo um know-how ali para oferecer. E tem que fazer isso. Na verdade, a franquia, o cara, quando ele vai atrás de você, ele tá buscando um know-how, tá buscando uma marca que é conhecida e tal. E a gente sempre vai usar uma estratégia no sentido assim, vamos entrar numa cidade, ok, cara, vamos entrar num shopping, vamos entrar numa loja de rua. Eu não sou o McDonald's da vida, assim, eu não sou uma marca de varejo muito grande. Então, vamos entrar numa loja de rua, fazer um barulho, conhecer as pessoas, depois a gente vai para um shopping. Então, isso faz a diferença também, entendeu? Quando você vai tentar criar essa estratégia de você pulverizar e fazer sua marca ficar conhecida, assim, né? E, cara, eu admiro muito esses caras que você falou, por exemplo, o Semenzato, que ele é um mago do negócio. Outro dia eu tava vendo o podcast do Caíto, lá do Flávio, e aí ele tava falando com o Caíto, com a mulher da Hope lá, e a mulher da Hope, ela herdou a indústria, e ela pegou e transformou o negócio em franquias, e hoje é uma franqueadora incrível o negócio dela. E ela usa muito essa prerrogativa de, cara, ok, tô aqui, sou indústria, mas eu dou muito valor pra você. Entendeu? Dou muito valor pra você. Então, como que eu dou muito valor pra você? Cara, fazendo você ser o meu cara, meu canal e etc, não te enfiando qualquer coisa e tal. E o Brasil, ele é muito bom nesse sentido. Os Estados Unidos já não é. Os Estados Unidos já é um mercado um pouco diferente. Percebe que as empresas que vão pra lá, eles têm loja própria. Não são tão franquias. Por exemplo, o Oakberry, que é um cara que eu acho que é incrível, por exemplo. Sim, só que o Oakberry ele tem um desafio. Não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas o Oakberry tem um desafio. Ele chegou num ponto muito grande, ele é um cara muito grande, ele tem uma marca incrível. Cara, não tem um ser humano que não conhece, mas como é que você vai vender açaí pro asiático? Ele não conhece, você precisa disseminar uma cultura. É difícil. Ele chegou lá. Ele chegou. Então, ele chegou, pelo podcast que eu vi, ele chegou. Só que deve ser mais difícil ele abrir 500 lojas lá, naquele público lá, porque não conhece, não tem a cultura de comer açaí. O europeu tem a cultura de comer açaí? Não tem a cultura de comer açaí. Então, assim, ele vai ter que disseminar essa cultura. Então, assim, vai ser mais difícil. Na verdade, não vai ser difícil, ele vai ser demorado, essa curva de aprendizado dele, assim, né? O açaí tem muito essa coisa do jiu-jitsu, que também... O jiu-jitsu é como se fosse uma maçonaria mundial, assim. O pessoal vai no boca a boca, vai espalhando. O jiu-jitsu sempre foi muito associado com açaí, espalhando pelo mundo todo. Eu acho que tem a ver com isso também. O UFC, essa pegada, assim, de quem acompanha artes marciais. Então vai funcionar bem nos Estados Unidos. Não, com certeza. Já tá funcionando. O açaí já virou uma febre. Virou uma febre. Só que quanto tempo ele demorou pra fazer virar cultura lá, entendeu? E aí, por exemplo, por que aqui no Brasil ele não é o maior cara hoje? Tem vários outros caras. Então, assim, eu não sei te dar essa resposta. Ele certamente sabe te dar essa resposta, assim, mas, cara, qualquer um tem acesso ao açaí aqui no Brasil, né? Então, assim, lá fora não, nos Estados Unidos não. Ele tem uma fábrica de açaí. Na Europa também não, na China também não. Entendeu? E no teu caso você consegue manter o padrão porque você que produz o sorvete e as casquinhas, você entrega tudo pro franqueado já pronto. Eu consigo manter o padrão em qualquer lugar do mundo. Então. Assim, a escolha da máquina, a escolha do sorvete, a escolha dos ingredientes fazem a diferença dentro desse negócio. Então, se eu pego a mesma máquina, o mesmo produto e coloco nos Estados Unidos, ele sai o mesmo produto que vai sair aqui em Pinheiros. Então, assim, e a loja de Pinheiros vai ser incrível. Vai ser assim, convidar vocês para ir lá. Eu estarei lá na inauguração. Vai ser incrível, assim, sabe? Na quarta-feira de semana que vem aí, dia 3.
Cara, tem coisas incríveis, a experiência é incrível. Você vai entrar na loja e vai falar, meu Deus do céu, não sei onde eu tô, entendeu? Que lugar legal, assim, sabe? Não é porque é meu filho, não, tá? Porque a gente sempre fala bem dos filhos, assim, né? Legal. Mas Valeu. Pô, muito bom, cara. Parabéns pelo empreendimento, pela iniciativa. Acho que você tem tudo para desbravar um novo segmento de sorvetes funcionais, se é que pode chamar assim, né? Tem um potencial absurdo, na minha opinião. Assim como aconteceu nos iogurtes. Porque é verdade. Conseguindo fazer uma coisa gostosa, de verdade e funcional, as pessoas amam sorvete. Não, é quase que a prova de erro, assim. Não tem como dar errado. Você não vai numa sorveteria sozinho. Você sempre vai com sua família. Você sempre vai com sua filha, vai com sua namorada. Você sempre vai com alguém. Você nunca vai sozinho. Então, assim, ninguém toma sorvete triste. Ninguém. Você vai num restaurante porque você tem algo dentro de você que tá te levando até lá, que é a fome. Sim. O sorvete nada te leva até lá, é uma vontade. Então, quando você entra numa sorveteria, é o excesso de prazer que você tá lá. Só que tem 2 tipos de sorveteria que você pode entrar. A que você entra e você sai com peso de consciência, que é um sorvete incrível, mas cheio daquelas coisas que a gente falou. E a Away, que é o único sorvete que você pode comer de segunda-feira. Você entra e você não tem o peso de consciência. Entendeu? Sim. Então, assim, é um momento de felicidade que você tem sem ter o peso de consciência. Muito bom. Então, você pode repetir esse momento de felicidade todos os dias. Sem dúvida. Eu vou te falar, Todo dia é segunda-feira. Cara, eu viajo, fico uma semana. E aí eu morro de saudade de sorvete. Eu passo todo dia na loja. Então, assim, é incrível. E você não enjoa? Cara, não enjoa. Você vai experimentar, você vai ficar com saudade. Você vai ver. A casquinha é gostosa, trouxe pra vocês comentarem. O sorvete é mais ainda. Você vai falar, puxa, eu tô em Pinheiros, vou passar lá. Você vai ver. Pode escutar, você vai lembrar de mim. Não, eu passo sempre. Quase todo dia eu passo em Pinheiros. Você vai olhar e falar, cara, preciso tomar aquele sorvete. Porque é gostoso, tomar um milkshake, fazer, sabe? Sim, legal. São coisas diferentes. Então, parabéns aí pela Parabéns e boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Né? Estaremos Obrigado juntos tempo lá aí. na inauguração. Obrigado. Vai ser um prazer. E como é que as pessoas te encontram a Away no Instagram? Cara, a gente tem o canal oficial, que é Away Oficial, e a gente tá fazendo de cada loja. Então, Away _ Pinheiros, Away tem _ Florianópolis, Away de Maringá. Então a gente tá criando essa dinâmica aí de todas as lojas pra gente conseguir comunicar as coisas interessantes de todas as lojas, assim, tá? Mas o principal é o Away Oficial. Sim. Legal. Então sigam estamos aí. combinados assim. Muito obrigado. Tem várias entrevistas aqui, muito interessante, vários empreendedores de várias áreas diferentes, pão de queijo, de churrasqueira. Tem o Thales Gomes do G4 aqui também, tem o Ratinho, tem a Roberto Biogenética, Justus, Roberto Marcos Justus. Tem várias maneiras de você conhecer ideias e empreendedores. E aprender com a história de todos eles que são solucionadores de problema. O empreendedor é isso, né? O cara... Sem dúvida nenhuma. Então fica a dica aí para você dar uma maratonada aqui no podcast Orgnac dos Empreendedores do Brasil e até a próxima. Valeu.